Olá, bem-vindos à quinta parte do livro Sangue e Mel, de Shelby Maurin. Se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de se inscrever no canal Som dos Livros, o canal de audiobooks predileto para quem ama livros. Ative o sininho para não perder os vídeos dessa semana. Os lobos atacam. Reid. Uma sensação de calma me tomou quando entrei no pântano, sul, diretamente ao sul. Conheci as de Vodan. Os Jacers e eu tínhamos passado a noite lá após o ataque aos lobisomens, uma noite antes de me tornar o capitão Diggory. Se me recordava corretamente do terreno, o rio que fazia funcionar o moinho de Gilvodan desembocava naquele estuário. Se pudesse encontrar o rio, poderia fazer meu cheiro desaparecer dentro das águas, atravessá-las para chegar à aldeia, se não me afogasse primeiro. Olhei para baixo. A maré estava subindo. Logo alagaria o estuário, que por sua vez alagaria o rio. A corrente se tornaria perigosa, especialmente enquanto estivesse portando armas pesadas. Ainda assim, era melhor me entregar ao mal que conhecia do que ao que não conhecia. Preferia me afogar a sentir os dentes de Blaise em minha barriga. Voando por entre as árvores, cuidando para marcar cada uma com meu cheiro, virei novamente, diluindo meu rastro o máximo possível. Me agachei. Loups-garous eram mais rápidos do que lobos comuns, mais até do que cavalos. Não podia vencê-los em agilidade. A água era minha única esperança. Isso e... Afundando as mãos na terra, peguei um punhado de lama e lambuzei a pele com ela. As roupas, os cabelos, além da força e agilidade, os narizes dos lobisomens eram sua maior arma. Precisava desaparecer em todos os sentidos. Em algum lugar atrás de mim, um uivo quebrou o silêncio. Olhei para cima, o primeiro nó de medo me fazendo hesitar. Meu tempo tinha acabado. Estavam a caminho. Com um xingamento silencioso, corri para o sul, mantendo os ouvidos abertos, muito abertos, para poder detectar o tão característico ruído de água corrente, procurando troncos grossos e barba de velho em meio aos outros verdes e marrons esmaecidos da floresta. O rio se formara dentro de um matagal denso, cheio de cipestres desfolhados. Tinha que ficar perto dali. Me lembrava daquele local. Cada marco que se erguia diante de mim refrescava minha memória. Jean-Luc tinha parado para descansar contra aquela árvore nodosa. O arcebispo, teimosamente vestindo sua batina, quase caíra por cima daquela pedra, o que significava que os cipestres deveriam estar bem ali. Triunfante, corri até eles, passando por entre troncos quando outro uivo soou, soltando um suspiro de alívio quando finalmente encontrei. Parei subitamente. Meu alívio desapareceu. Não havia coisa alguma ali. Onde o rio estivera, agora apenas um amontoado de samambaias permanecia. Suas folhas, amarronzadas e mortas, dançavam gentilmente no vento. A terra sobre elas era lamacenta, molhada, recoberta de líquen e musgo, mas nada do leito do rio restava, nem um grão de areia, nem uma pedra sequer. Era como se o rio inteiro tivesse simplesmente desaparecido, como se o tivesse imaginado. Cerrei os punhos. Não imaginara coisa alguma. Tinha eu mesmo bebido daquela água maldita. Ao redor, os galhos das árvores se agitavam na brisa, sussurrando, rindo, vigiando. Outro uivo perfurou a noite, esse mais perto do que o anterior, e os pelos da minha nuca se eriçaram. A floresta é perigosa. Meu pulso acelerou ao me recordar das palavras da minha mãe. As árvores têm olhos. Balancei a cabeça, não querendo aceitá-las, e olhei para o céu a fim de recalcular. Sul, diretamente ao sul. Tinha apenas que alcançar o portão de Givaudan, e a lama em minha pele garantia que os lobisomens não poderiam me rastrear usando o olfato. Ainda podia consegui-lo, podia vencer. Mas quando dei um passo para trás, minha bota afundando em um pedaço de terra particularmente molhado, me dei conta da evidente falha em meu plano. Meu pânico cresceu e se tornou terror. Os lobos não precisavam do seu focinho para me encontrar. Tinha deixado um caminho de pegadas para guiarem. Não tinha levado em conta o terreno mole nem a maré em alta. Não havia maneira de fugir para Givaudan, ou para o rio, ou qualquer outro lugar, sem que os lobisomens vissem exatamente para onde ia. Ande! Meu coração pulsava em um ritmo frenético, ruidoso dentro da minha cabeça. Me forcei a pensar em uma maneira de contornar aquele problema. Poderia usar magia para me safar? No mesmo instante, rejeitei o impulso, não querendo arriscar. A última vez que recorrer a ela, tinha quase me matado, quase congelado até a morte à margem daquele riacho. Era muito provável que acabasse fazendo mais mal do que bem, e não havia espaço para qualquer erro naquele momento. Lu não estava lá para me salvar. Pense. Vasculhei o cérebro em busca de outro plano, outra maneira de esconder meu rastro. Por pior que Lu fosse em criar estratégias, teria sabido exatamente o que fazer. Sempre escapava, sempre.
Mas eu não era ela e não sabia o que fazer. Ainda assim, tinha corrido atrás dela tempo suficiente para adivinhar o que faria numa situação assim, o que fazia em todas as situações. Engolindo em seco, olhei para cima. Respire. Só respire. Voltando aos cipestres, me suspendi para subir no galho mais baixo. De novo. As árvores cresciam mais próximas naquela parte da floresta. Se pudesse navegar pelas copas por tempo suficiente, meu rastro desapareceria. Escalei mais depressa, forçando meus olhos a permanecerem no alto. Não lá embaixo. Jamais embaixo. De novo. Quando os galhos começaram a escassear, parei de subir, engateando devagar, devagar demais, até a extremidade daquele em que estava. Com as pernas trêmulas, fiquei de pé. Contando até 3, pulei para o galho seguinte, o mais longe que consegui. Ele se envergou precariamente sobre meu peso e caí em cima dele, envolvendo-o com os braços, tomando profundas respirações ofegantes. Minha vista girava. Me forcei a engatinhar para frente novamente. Não podia parar. Tinha que me mover mais depressa. Jamais alcançaria Givaudan naquele passo. E os uivos dos lobos ficavam cada vez mais altos. Após a terceira árvore, porém, minha respiração passou a ficar mais estável. Meus músculos relaxaram um pouco. Comecei a me movimentar com mais rapidez, mais e mais. Agora confiante. As árvores eram grossas e a esperança inflou-se em meu peito. Várias e várias vezes saltei, até um ruído alto se partindo. Não. Com um espasmo na coluna e a mente correndo desenfreada, tentei, em desespero, alcançar o galho mais próximo, despencando em direção ao chão com rapidez alarmante. A madeira se quebrou sobre meu peso e velocidade, e uma dor lancinante subiu pelo meu braço. O galho seguinte se chocou com a minha cabeça. Vi estrelas e aterrissei, com força, de costas no chão. O impacto me roubou o fôlego. Água marejou meus olhos, suguei ar e tossi, piscando depressa, amparando minha palma ensanguentada e tentei me levantar. Blaise piscou em cima de mim. Com os dentes brilhando, rosnou quando me arrastei para trás. Olhos inteligentes, ávidos demais, humanos demais para o meu gosto. Lenta e cautelosamente, ergui as mãos e fiquei de pé. As narinas dele se arreganharam ao sentir o cheiro do meu sangue. O instinto gritava que buscasse minhas facas, assumisse a ofensiva. Mas se derramasse sangue primeiro, se matasse o alfa, os lobisomens jamais se juntariam à nossa causa. Jamais. E aqueles olhos... Era tudo tão mais simples quando ainda era Chasseur, quando lobos eram apenas feras, demônios. Não precisa acabar assim. Com a cabeça latejando, sussurrei. Por favor. Seus lábios se arregaçaram para mostrar os dentes e ele deu o bote. Desviei do ataque, circulando enquanto virava. Minhas mãos permaneciam estendidas, conciliatórias. Você tem uma escolha. Os Chasseurs vão matá-lo, sim, mas Morgane também. Depois que tiver servido ao seu propósito, depois que tiver ajudado a matar crianças inocentes. No meio do movimento do ataque, Blaise parou. Inclinou a cabeça para o lado, as orelhas estremecendo. Então Morgane não lhe contara todos os detalhes do seu plano. Quando Lu morrer, todos os filhos do rei morrem com ela. Não mencionei minha própria morte. Só iria fortalecer sua decisão de se juntarem a Morgane. Dúzias deles. A maioria sequer sabe quem é o pai. Eles deveriam pagar pelos pecados dele? Apoiando o peso sobre outra pata, ele olhou para trás como se estivesse agitado. Ninguém mais precisa morrer. Mal me atrevi a respirar ao dar um passo na direção dele. Junte-se a nós. Nos ajude. Juntos, podemos derrotar Morgane e restaurar a ordem. Com os pelos eriçando, orelhas indo para trás para se colarem ao crânio, bateu os dentes em uma advertência para me afastar. Repulsa contorceu meu estômago quando seus ossos começaram a quebrar. Quando as articulações saíram do lugar e se moveram apenas o suficiente para permitir que ficasse de pé sobre as patas traseiras. Pelo cinza esfumaçado ainda recobria o corpo distorcido. Mãos e pés permaneciam alongados, as costas corcundas, grotesco. Seu rosto se contraiu até que a boca pudesse formar palavras. Restaurar a ordem, rosnou o som gutural. Você disse que os Chasseurs vão... Ele fez uma careta de dor com dificuldade para mover o maxilar. Nos matar. Como pretende derrotá-los? Com o pescoço tenso, retraiu mais os dentes. Tem coragem de matar os seus próprios irmãos? O seu próprio... Outra careta. Pai? Vou convencê-lo. Todos eles. Podemos mostrar que existe um caminho alternativo. Muito ódio no coração deles. Vão se recusar. E então? Encarei-o pensando depressa. Como pensei? Seus dentes se fecharam no ar mais uma vez. Começou a se transformar. Assistiria enquanto nós sangramos, de um jeito ou de outro.
Um caçador? Irrefutavelmente. E avançou. Embora tenha mergulhado para o lado, seus dentes ainda pegaram meu braço e fincaram fundo, cortando o músculo, rasgando o tendão. Me desvencilhei com um grito, tonto de dor, de raiva. Ouro cintilava enlouquecidamente na minha mente. Me cegava, desnorteante, enquanto vozes simbilavam. Busque-nos! 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 Quase obedeci. Instinto se insurgia para que atacasse, protegesse, arrancasse a cabeça daquele lobo por qualquer meio necessário, até mesmo por meio de magia, mas não podia. E quando tudo é questão de vida ou morte para nós, os riscos são mais altos, dissera Lu. Quanto mais ganhamos, mais perdemos. Não a usaria. Blaise se preparou para pular de novo, trincando os dentes. Saltei no ar e alcancei um galho. Meu braço urrava de dor, como minha mão. Ignorei ambos, dando um impulso para trás enquanto ele se erguia para morder meus tornozelos, e o chutei com força no peito. Deu um grito curto e caiu no chão. Aterricei ao seu lado, tirando uma adaga da bandoleira e cravando-a na pata dele, apreendendo no chão. Seus gritos tornaram-se berros. Os uivos dos outros lobos em resposta eram assassinos. Com o braço pendendo ao lado do corpo, inútil, usei a mão ilesa para rasgar o casaco. Precisava atar a ferida, estancar o sangramento. A lama em minha pele não encobria o cheiro de sangue fresco. Os outros logo o captariam, me encontrariam em questão de segundos, mas minha mão se recusava a cooperar. Trêmula de dor, medo e adrenalina. Tarde demais. Me dei conta de que os urros de Blaise tinham mudado. Agora humano, nu, arrancou a faca da mão e rosnou. Qual era o nome dele? Coração de gelo. Lu. Meus passos criavam um buraco no chão enquanto andava de um lado para o outro. Odiava aquele sentimento, aquela impotência. Heidi estava lá, correndo para salvar sua vida, e não havia o que pudesse fazer para ajudá-lo. Os 3 lobos que Blaise deixara para nos vigiar, um deles, seu próprio filho, Terrance, se certificaram disso. A julgar por seu tamanho, os companheiros de Terrance não eram tão jovens quanto ele. Todos mantinham os olhos grudados na linha de árvores, virados de costas para nós, e gemiam baixinho. Os ombros rígidos e as orelhas para trás diziam o que não podiam mais. Queriam se juntar à caçada. Eu queria esfolá-los vivos e vestir suas peles como capa. Temos que fazer algo, murmurei para Coco, olhando feio para as costas cobertas de pelugem escura de Terrance. Embora ele e os outros 2 fossem menores do que os demais, não tinha dúvida de que seus dentes ainda eram afiados. Como saberemos que ele chegou a Givaudan? E se Blaise matá-lo ainda assim? Senti o olhar de Coco, mas não desviei o meu dos lobos, ansiando por afundar minha faca fundo em suas costelas. Energia inquieta zumbia sobre minha pele. Não temos escolha, respondeu ela. Temos que esperar. Sempre existe uma escolha. Por exemplo, podíamos escolher cortar o pescoço desses diabinhos e seguir caminho. Eles conseguem nos entender? Sussurrou Ansel, nervoso, de onde estava ao lado de Bill. Você sabe, abaixou ainda mais a voz. Enquanto lobos... Não estou nem aí. Coco bufou e olhei para ela. Ela sorria sem humor. Seus olhos estavam tão nervosos quanto os meus, a pele mais pálida do que o normal. Parecia que eu não era a única preocupada com Heidi. A noção aqueceu meu coração de maneira inesperada. Confie nele, Lu. Ele vai conseguir. Eu sei. Explodi, o tal calor congelando ao me virar para encará-la. Se tem alguém que pode superar a fera de Givaudan em ferocidade, esse alguém é Heidi. Mas e se algo der errado? E se o emboscarem? Lobos caçam em grupo. É muito improvável que ataquem, a menos que estejam em vantagem numérica, e o idiota rejeita a magia. Ele está armado até os dentes com facas, lembrou Bill. Ele foi um chasseur, Lu. A voz de Coco ficara mais gentil, tão insuportavelmente paciente que eu quis gritar. Sabe como caçar, o que significa que também sabe como se esconder. Vai cobrir seu rastro. Ansel concordou com a cabeça. Mas Ansel, abençoado fosse, era uma criança, e nem ele nem Coco sabiam o que estavam falando. Heidi não é do tipo que se esconde. Recomecei a andar de um lado ao outro, amaldiçoando com amargura a lama densa recobrindo minhas botas. A água espirrava em minhas pernas. E, ainda que fosse, esse lugar amaldiçoado tem lama até os joelhos. Bill soltou uma risadinha. Melhor do que neve. Quem disse? Os olhos dele se estreitaram diante do meu tom e bufei, chutando água com raiva. Para de me olhar dessa maneira. As duas são uma merda igual, está bem assim? A única vantagem real no meio do inverno teria sido o gelo, mas claro que os cachorros vivem num maldito pântano.
Uivos eclodiram à distância, mais empolgados, tingidos com um propósito inconfundível. E nossos guardas ficaram de pé, ofegantes com animação febril. Terrance lambeu os beiços em expectativa. Horror apertou meu peito como um torno. Eles o encontraram. Não sabemos disso, rebateu Coco depressa. Não faça nada estúpido. O grito de Reid rasgou a noite. Lu! Com olhos arregalados, Ansel tentou pegar meu pulso. Lu, ele não quer que você... Bati com a palma no chão. Gelo voou das pontas dos meus dedos pelo chão do pântano, o solo rachando com a geada. Eu a incitei a seguir em frente, mais rápido, mesmo quando as vinhas gélidas se enroscaram em volta do meu coração. Meu pulso desacelerou, minha respiração vacilou. Não importava. Afundei os dedos ainda mais fundo no solo esponjoso, querendo que o gelo fosse tão longe quanto o padrão permitisse. Ainda mais do que isso. O cordão dourado ao redor do meu corpo pulsou, atacando minha mente, meu corpo, minha alma com frio profundo e ilimitado. Mas não o liberei. Vagamente ouvi Coco gritando atrás de mim. Ouvi Bill xingando, mas não podia distinguir sons individuais. Preto dominava minha visão periférica, e os lobos diante de mim se transformaram em 3 sombras ruidosas. O mundo girou. O chão correu para me encontrar. Ainda assim, continuei firme. Transformaria o oceano inteiro em gelo, o mundo inteiro, antes de soltar aquele fio, porque Reid precisava de ajuda. Reid precisava do chão congelado. Precisava do chão congelado. Gelo. Lhe daria algo. Vantagem. Lhe daria uma vantagem. Vantagem contra... Mas uma dormência deliciosa subiu pelo meu corpo, roubando meus pensamentos, e não podia lembrar. Não podia lembrar seu nome, lembrar o meu. Pisquei 1, 2 vezes e tudo ficou escuro. Dor reverberou pela minha bochecha e acordei com sobressalto. Cacete! Coco me puxou para ficar de pé antes de escorregar em algo e voltar a cair no chão. Aterrissamos com um monte de braços e pernas raivosos. Xingando com violência, ela me rolou para longe dela. Me sentia estranha. Tem sorte de não estar morta. Nem sei como conseguiu. Deveria estar morta. Tentou se levantar mais uma vez com dificuldade. O que diabos estava pensando? Esfreguei o rosto, fazendo uma leve careta ao sentir o cheiro pungente de magia. Queimava meu nariz, trazia lágrimas a meus olhos. Não o sentia tão concentrado assim desde o templo em Modranite. Como assim? Gelo, Lu! Respondeu Coco, gesticulando para toda a área ao redor. Gelo! Uma camada grossa e cristalina de gelo recobria cada centímetro de nossos arredores, desde grama morta, samambaias e líquens no chão da floresta até os galhos nos cipestres. Engoli ar, surpresa. Até onde a vista chegava, Le Ventre já não era mais verde, não era mais molhado e pesado e vivo. Não, estava branco, duro e cintilante, mesmo na escuridão. Dei um passo, testando o gelo sobre a minha bota. Não cedeu sobre o meu peso. Quando tentei de novo, olhando para trás, meu pé não deixava impressões na superfície. Sorri. Um rosnado à minha esquerda me fez voltar ao presente. Um lobo tinha acabado de saltar para cima de Bill e Ansel, que levantou a faca numa tentativa de os defender. Coco correu para ajudar, desviando de Terrence, que passou escorregando por ela em sua pressa. O terceiro lobo vinha na minha direção, dentes à amostra. Abri um sorriso ainda mais largo. Parecia que tinha quebrado as regras. Eu bufei divertida. Eu fiz um floreio de dedos. O lobisomem saiu girando sem controle no gelo, e o padrão se dissolveu em poeira dourada. Fiquei trôpega, mas me mantive de pé, lutando contra um acesso de vertigem. Quando a sensação parou, meu atacante recuperou o equilíbrio. Dei-lhe um peteleco no nariz quando passou por mim novamente, escorregando e caindo numa confusão de patas. Embora minha visão estivesse turva, ri. Depois fechei o punho, fazendo o gelo recobrir seu corpo. Ele gritou quando começou a devorar suas patas, peito, seguindo com velocidade constante em direção ao pescoço. Assisti em fascinação, mesmo quando minha risada ficou mais fria, gélida. Mais. Queria ver a luz deixar seus olhos. Lu! Gritou Coco. Cuidado! Com compulsão oca, virei e movi o pulso, encontrando um padrão com facilidade, no momento em que Terrence pulou para o meu pescoço. Os ossos na lateral direita do seu corpo se quebraram e ele caiu no chão gelado com um berro agudo, mas não senti dor. Pisando em cima dele, levantei as mãos para o seu companheiro remanescente. Se afastou de Ansel e Coco lentamente. Vai deixar meus amigos em paz. Comandei, seguindo-o com um sorriso. Ouro piscava ao redor de mim com possibilidades infinitas, muitas mais do que jamais vira antes. Tanta dor, tanto sofrimento, o lobo merecia. Ele teria os matado.
Seus companheiros podem ter matado Reid, sussurrou uma voz. Meu sorriso desapareceu. Ansel se colocou diante de mim, a expressão alarmada. O que você está fazendo? Ansel! Coco se meteu entre nós, tomando a mão dele e levando para trás de si. Para trás. Seus olhos nunca deixaram os meus. Chega, Lu. Você controla sua magia. Ela não controla você. Quando não respondi, quando não abaixei as mãos, ela se aproximou ainda mais. Esse gelo todo? Derreta. O preço é alto demais. Mas Reid precisa do gelo. Morrerá sem ele. Ela tomou minhas mãos com gentileza, guiando-as para baixo entre nós duas. Há coisas piores do que a morte. Desfaça isso, Lu. Volte para nós. Não continue seguindo esse caminho. Eu a encarei. Bruxas dispostas a sacrificar tudo são poderosas. A voz me recordou. E perigosas. Um cantinho esquecido da minha mente rebateu. E se transformam. Você não é sua mãe, sussurrou Coco. Não sou minha mãe, repeti incerta. Ansel e Bill assistiam com olhos arregalados. Ela sentiu e tocou minha face. Desfaça. Minhas ancestrais estavam em silêncio agora, aguardando. Apesar do que Coco pensava, não me pressionariam a fazer nada que não quisesse. Apenas amplificavam meus desejos, me arrebatavam a fim de os realizar. Mas desejo era algo inebriante, tão viciante quanto mortal. A voz de Reid reverberou daquele canto longínquo, inconsequente. Essa não é você, Lu, disse Coco persuasiva. Desfaça. Se confiasse nela um pouquinho menos, talvez não tivesse lhe dado ouvidos, mas aquele pedaço distante na minha mente parecia acreditar em suas palavras. Me ajoelhando, coloquei a mão no chão. Um único padrão respondeu, escapando de dentro daquele deserto congelado que era meu peito em direção ao gelo. Tomei o fôlego estremecido, e uma flecha de ponta azul acertou minha perna. Não! Gritou Coco, se jogando por cima de mim. Parem! Não atirem! Mas era tarde. Acabamos de cruzar com um monte deles na estrada agorinha mesmo. Os olhos de pele de marfim brilhavam com avidez. Porcos bajuladores. Estão vasculhando a floresta já faz semanas, deixando a nossa vida bem difícil, não é? O rosto de Reid dessa vez, caído de cansaço. Os Chasseurs estavam perto ontem à noite. Mais perto do que tínhamos pensado, parecia. Empurrando o Coco para o lado, me levantei. Meu corpo pulsava em expectativa. Meus dedos tremiam. Era apenas questão de tempo até nos encontrarem. E que timing espetacular tinham! Enfim, estavam ali. Os Chasseurs. Com arcos e baliçardas preparados, Jean-Luc liderava um esquadrão de trás das árvores. Surpresa iluminou seus olhos quando me avistou, logo substituída por determinação. Levantando a mão a fim de parar os outros, aproximou-se devagar. Ora, se não é Louise LeBlanc! Não pode nem imaginar como eu estou feliz em vê-la. Eu sorri fitando sua baliçarda. Igualmente, Jean-Luc. Por que demorou tanto? Enterramos os corpos que você deixou na beira da estrada. Aqueles olhos claros observavam o gelo ao redor de nós antes de se levantarem para o meu rosto, meus cabelos. Soltou um assovio baixo. Vejo que a máscara caiu. A superfície, enfim, reflete a podridão aí dentro. Gesticulou para o lobo semi-congelado, embora tenha que agradecer por ter tornado nosso trabalho menos árduo. A alcateia de Blaise nunca foi fácil de rastrear. Sua Majestade ficará satisfeita. Fiz uma cortesia profunda, estendendo os braços. Somos seus eternos serventes. Foi então que Jean-Luc notou Bill. Vossa Alteza? Deveria saber que estaria aqui. Seu pai está em alvoroço há semanas. Embora ainda parecesse apreensivo, Bill se impertigou, olhando para o Chasseur de cima. Pois você lhe contou sobre o meu envolvimento em Modranite. Jean-Luc abriu um sorriso de escárnio. Suas indiscrições não passarão impunes. Verdade, me enoja pensar em um dia chamá-lo de rei. Não tema, não estará vivo para testemunhar minha máxima conquista, não se continuar ameaçando meus amigos. Seus amigos! Jean-Luc deu um passo à frente, as articulações dos dedos brancas ao redor de prata e safira. Sorri. Tinha prometido a Reid que encontraria a outra baliçarda para ele. Que encanto seria a de Jean-Luc! Entenda bem, Vossa Alteza. Dessa vez não haverá fuga. Essas bruxas, apontou com o queixo para mim e Coco, e aqueles que conspiram com ela vão queimar na fogueira. Seus amigos vão queimar. Eu mesmo acenderei suas piras quando retornarmos a Cesarine. Uma para Cosette Monvoisin, uma para Louise LeBlanc, uma para Ansel Diggory, mostrou os dentes, e uma para Reid Diggory. Ele estava equivocado, obviamente. Tão equivocado. Uma maneira adequada de honrarmos nosso patriarca falecido, não concorda?
Sally vai odiá-lo se fizer isso com Reid, cuspiu Bill. Enrolei uma mecha de cabelos no dedo. Diga-me, Jean, já fudeu Sally? Um momento de silêncio e... Eu não... Seus olhos ficaram arregalados e ele gaguejou palavras incoerentes. O quê? Isso é um sim, então? Desfilei mais para perto dele, fora do alcance da sua lâmina. Reid nunca chegou a transar com ela, caso esteja se perguntando. Pobre moça. Ele a amava de verdade, mas creio que sempre tenha levado seus votos a sério. Meu sorriso se estendeu. Isso ou estava se guardando para o casamento? Ele golpeou com a baliçarda. Cale a boca! Respondi com uma lâmina de gelo. Os outros homens ficaram tensos, aproximando-se e, em resposta, Coco, Ansel e Bill ergueram suas facas. Não posso imaginar que ele ficará muito feliz quando descobrir que o melhor amigo sempre amou sua namorada em segredo todos esses anos. Que safadeza da sua parte, Jean! Pelo menos esperou até que Reid tivesse saído de cena para fazer sua jogada? Ele colocou o rosto acima das nossas lâminas cruzadas. Não fale de Sally. Continuei sem me abalar. Não posso deixar de notar como as suas circunstâncias mudaram com o Reid fora de jogo. Ele sempre teve a vida que você desejava, não é? Agora pode fingir que é ele, um título e poder de segunda mão. Dei de ombros com um sorriso doce, deslizando minha lâmina pela dele, devagar. O gelo tocou sua mão. Mulher de segunda mão. Com um rosnado, ele deu um salto, afastando-se de mim. Uma veia pulsava em sua testa. Onde está Reid? Como ela deve estar decepcionada agora, embora acho que seja adequado uma mulher de segunda mão com um homem à altura. Lançou-se para mim novamente. Desviei com facilidade. Aquele assassino não merecia respirar o mesmo ar que ela. Ela quase morreu quando ficou sabendo o que ele fez. Faz semanas que está reclusa por causa de alguma emoção equivocada que sente por ele. Não fosse por mim, ele a teria arruinado. Como você fez com ele? Agora, onde está Reid? Não aqui. Cantarolei, ainda sorrindo com doçura enquanto circulávamos um ao outro. Sobre mim, o gelo ficava mais espesso e a folhagem rachava audivelmente. Você é um ladrão, Jean-Luc. Um muito bom, evidentemente, mas sou melhor. E você tem algo de que preciso. Bruxa, me diga onde ele está ou... Ou o quê? Se o seu histórico serve de qualquer indicação, em pouco tempo vai estar me implorando para arruiná-lo também. Com outro rosnado, sinalizou para os subalternos, mas levei a mão para cima antes que pudessem nos alcançar. Pontas de gelo surgiram atrás dele, ao redor dele, até estarmos dentro de um círculo de lanças geladas e pontiagudas. Encurralado, ele gritava ordens cheias de pânico, olhos voando em todas as direções procurando uma abertura, enquanto os chassés golpeavam e tentavam cortar o gelo. Cortem! Capitão! Tirem-no dali! Um dos dentes de gelo estilhaçou-se, fazendo chover gelo sobre nossas cabeças. Aproveitando a distração, investi, cortando a mão dominante de Jean-Luc. Gritou, mas não largou a baliçarda. A outra mão foi agarrar meu pulso, torcendo, e aquilo... Bom, aquilo não me servia. Cuspi direto em seu olho. Com uma guinada para trás, afrouxou a mão e enterrei os dedos em sua ferida, puxando e rasgando a pele da região. Urrou de dor. Sua vadia! Ai, ai! Girei sua baliçarda para passá-la para minha mão, a espada de gelo pressionando-lhe o pescoço, e ri. Ri e ri até que Coco, Ansel e Bill se juntaram aos chassés em meu assalto contra o círculo de gelo. Lu! 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 Clamavam seus gritos, reverberando ao meu redor, através de mim. Os olhos enormes de Jean-Luc refletiam a lua. Foi se afastando devagar. Parece que você perdeu algo, capitão. Atirei a espada no dente de gelo mais próximo da sua cabeça antes de levantar a mão livre. Isso vai ser divertido. Asilo. Reid. O nome dele? Blaise mostrou os dentes, o primeiro lampejo de emoção cruzando seus olhos. Sangue escorria pela minha mão. Do meu filho. Sequer sabe o nome dele? Desembanhei uma segunda faca, vergonha gelando meu estômago. Embora não tenha feito mais menção de atacar, não seria pego desprevenido. Não. Adrien, disse num sussurro em reverência. O nome dele era Adrien, meu filho mais velho. Ainda lembro o momento em que o segurei pela primeira vez. Uma pausa. Tem filhos, Capitão Diggory? Definitivamente desconfortável, balancei a cabeça. Segurei as adagas com mais força. Foi o que pensei. Dei um passo à frente, dei outro para trás. A maioria dos Lug-Yahu acasala pensando em progenitura. Temos muito zelo por nossa prole. São tudo para nós. Outra pausa, essa mais longa.
Meu companheiro e eu não éramos diferentes, mas não éramos capazes de reproduzir. Ele vinha de uma alcateia do outro lado do oceano. Outro passo. Estávamos quase nariz com nariz agora. Quando seus irmãos mataram os pais biológicos de Adrien, nós o adotamos como nosso. Quando você matou o Adrien, meu companheiro se matou. Seus olhos, antes insuportavelmente tenros, perdidos em uma lembrança, tinham se enrijecido. Nunca chegou a conhecer Lyanna, nem Terrance. Teria amado os dois. Eles mereciam o amor dele. Ódio de mim mesmo fez minha garganta arder. Abrir a boca para dizer algo, qualquer coisa, mas a fechei na mesma hora, lutando contra a vontade de vomitar. Palavra alguma jamais poderia apagar o que fizera a ele, o que lhe roubei. Então você me entende, disse Blaise, a voz rouca de emoção. Você me deve sangue. Ainda não conseguia falar. Quando começou a se transformar de novo, porém, falei no engasgo. Não quero lutar com você. Nem eu com você, rosnou, ossos crepitando. Mas é isso que faremos. Tinha acabado de cair de volta sobre as 4 patas quando a temperatura despencou. E gelo. Gelo. Avançou pelo chão sobre nós. Cambaleante, tossia enquanto devorava o caminho adiante, engolindo cada árvore e devastando cada folha, cada ramo. Quando chegou à ponta do galho mais alto, explodiu numa nuvem de branco, nos banhando com neve que fedia magia, a fúria. Blaise soltou um guincho de surpresa e perdeu o equilíbrio. Horror apertou meu coração como um punho. O que Lu tinha feito? Poderosa, não é? O corpo de Blaise continuava a se fraturar e retorcer, os olhos reluzindo na escuridão, os dentes brilhando. É a filha da mãe, afinal. Um uivo lancinante explodiu acima das árvores naquele instante, mais alto do que os demais, angustiado. A cabeça de Blaise virou para cima e soltou um gemido de pânico. Terrance. A palavra saiu distorcida, mal discernível por conta do focinho. Saiu correndo sem sequer terminar a transição. Lu. Com as facas na mão, fui atrás dele, escorregando e deslizando no gelo. Não importava. Não parei. Blaise tampouco. Quando finalmente passamos pelas árvores que circundavam os limites do território dos Lugyaru, parei de repente, olhando a cena adiante. Um punhado de chasseurs pendia no ar, girando lentamente, pescoços rijos, músculos em espasmos, enquanto ainda mais lobisomens tentavam se libertar do gelo que prendia suas patas, suas pernas. Os chasseurs e lobo não tinham sido desabilitados, atacavam uns aos outros com aços e dentes. Quando os corpos se moveram, revelando uma figura esbelta de cabelos pálidos no centro de uma gaiola de gelo estilhaçada, meu coração afundou como pedra. Lu. Com olhos vazios, sorriso frio, contorcia os dedos como um maestro. Coco gritava ao seu lado, puxando seus braços em vão, enquanto Bill e Ansel tentavam o possível para defendê-las. Lágrimas rolavam pelas bochechas de Ansel. Blaise investiu com o rosnado. Me atirei nele, envolvendo as costelas com os meus braços e rolando no chão. Lu! Meu berro fez Lu parar um momento, virar. Meu sangue correu frio ao avistar seu sorriso. Lu, pare! Sei que perdi sua baliçarda, Reid, gritou, a voz enjoativamente doce. Mas encontrei uma nova. Levantou uma baliçarda ensanguentada no ar. Jean-Luc. Tive que olhar uma segunda vez para me certificar. Jean-Luc mergulhou na direção dela. Cuidado! Gritei, e ela girou cheia de elegância, levantando-o no ar com um movimento de mão. Ele foi aterrissar com violência em um estilhaço de gelo, quase cravando-se nele. Me dei conta do que acontecera, uma compreensão rápida e brutal. Ela havia tomado a baliçarda dele. Avistando o pai, Terrance soltou uma lamúria e tentou se arrastar em nossa direção. Metade do seu corpo parecia mole, os ângulos todos errados, distorcidos. Blaise se debateu em meus braços, girando para morder minha ferida, e o soltei. Avançou como um raio, abocanhando o cangote do filho e o arrastando para onde era seguro. Driblei um chasseur, correndo para Lu. Quando eu tomei em meus braços, gargalhou, e seu olhar, eu o abracei mais forte. O que está acontecendo? Ela tem que derreter o gelo! Gritou Coco, agora em uma batalha contra Jean-Luc. Ele lutava com ferocidade apesar dos ferimentos, ou talvez por causa deles. Em questão de segundos, me dei conta de que não queria apenas machucar Coco, queria matá-la. Ela não quer ouvir! Abaixou-se quando ele golpeou com um pedaço de gelo furioso, mas ainda assim acertou seu peito. As palavras terminaram num sopro de ar surpreso. Perplexo e horrorizado, dividido entre ajudar Coco ou Lu, segurei o rosto da minha esposa. Olá! Murmurou ela, se entregando em meu abraço. Seus olhos permaneciam terrivelmente vazios. O gelo salvou você? Salvou. Menti, depressa. Mas você precisa derretê-lo agora. Pode fazer isso por mim?
Pode derreter todo esse gelo? Ela inclinou a cabeça para o lado e confusão se agitou dentro daqueles olhos sem vida. Prendi o fôlego. Claro! Ela piscou. Faço qualquer coisa pelas pessoas que amo, Heidi. Você sabe disso. As palavras, ditas com tanta simplicidade, fizeram um arrepio correr minha coluna. Sim, sabia disso. Sabia que morreria de frio para colocar ar em meus pulmões. Distorceria cada uma das suas lembranças para me esquentar. Sabia que sacrificaria seu calor, sua humanidade, para me proteger dos Lugiahu. Derreta o gelo, Lu. Pedi. Agora! Com um aceno positivo de cabeça, se ajoelhou. Quando apertou as mãos contra o chão, me movi para defender suas costas expostas. Soquei um chasser que chegou perto demais. Orei para que o padrão fosse reversível, que não fosse tarde demais. O mundo pareceu parar enquanto Lu fechava os olhos e um calor pulsou adiante como uma onda arrebentando. O solo derreteu até se tornar lama de novo sobre os dedos dela. Os chasser suspensos voltaram a se sustentar de pé e os lobisomens lamberam as patas recém-libertadas. Rezei, rezei e rezei e rezei. Traga-a de volta, por favor. Busque-nos. Quando ela se levantou, balançando a cabeça, a apertei dentro dos meus braços. Lu! O quê? Ela se apoiou em mim, os olhos arregalados diante da carnificina ao redor. Chassers e Lobo a observavam com desconfiança, sem saber bem como proceder sem instruções. Ninguém parecia se animar a chegar perto novamente, nem aqueles ainda em posse de suas baliçardas. A de Jean-Luc pendia do braço mole de Lu. O que aconteceu? Você nos salvou, respondeu Coco com firmeza, embora cambaleante, com o rosto pálido, a camisa ensanguentada. Sua aparência ainda era melhor do que a de Jean-Luc. Estava caído, arfando, aos pés dela. Quando tentou se levantar, ela o chutou no rosto. E não vai voltar a fazer isso nunca! Nunca mais, está me ouvindo? Não importa se Heidi está amarrado e amordaçado numa fogueira. Parou de falar com uma careta, fazendo pressão contra seu ferimento. Lu deu um salto à frente no momento certo e Coco tombou para dentro de seus braços. Estou bem, tranquilizou ela a voz fraca. Sei sarar. Não use sua magia. Suas vadias estúpidas. Com a mão sobre o nariz, Jean-Luc foi engateando até elas. Sangue escorria livremente por entre seus dedos. Vou esquartejar as duas em 1000 pedacinhos. Me devolva minha baliçarda. Chega! A voz grave e terrível de Blaise adiantou-se à figura dele, e os lobisomens se remexeram agitados. Em seus braços, segurava Terrance. Suor molhava a testa do menino e sua respiração era rápida, dificultosa. Tinha se transformado de novo. Naquela forma, era evidente que todo o seu lado direito tinha sido destroçado. Um lobo marrom perto de Ansel soltou um grito agudo. Após o típico ruído de ossos quebrados, Liana correu para os dois. Embora tenha desviado os olhos da pele nua, não podia ignorar seus gritos. Terrance! Não, não, não! Mãe Lua, por favor! Terrance! Os olhos de Blaise viajaram do Chassers até Lu. Quem fez isso? Jean-Luc cuspiu sangue. Magia! Todos os olhos viraram-se para Lu. Ela empalideceu. Posso curá-lo. Coco levantou a cabeça do ombro de Lu. Seus olhos estavam anuviados, cheios de dor. Traga-o aqui. Não. Me coloquei na frente deles e Blaise rosnou. Paz, Blaise. Posso curá-lo. Levando a mão ao bolso, tirei de lá um frasco de sangue e mel. Uma sombra de sorriso tocou os lábios de Coco. Ela assentiu. Os ferimentos dele são internos. Vai precisar beber. Blaise não me deteve quando me aproximei. Não parou meu pulso quando levei o vidro aos lábios do filho. Beba! Urgi, virando o líquido pela goela do menino abaixo. Ele se debateu fracamente, mas Blaise o segurou firme. Quando engoliu a última gota, todos aguardamos, até Jean-Luc. Assistia com uma expressão de fascínio e repulsa enquanto a respiração de Terrance se tornava mais forte. Enquanto a cor retornava às suas bochechas. Um por um, os ossos das costelas voltaram aos seus devidos lugares. Embora ofegasse de dor, Blaise acariciava seus cabelos, sussurrando palavras de conforto. Lágrimas escorriam pelas bochechas do homem. Père? Os olhos de Terrance se abriram devagar e Blaise chorou mais. Sim, filho, estou aqui. O menino grunhiu. A bruxa, ela... Não será punida, terminei. Blaise e eu nos entreolhamos. Após um momento tenso, abaixou a cabeça em concordância. Você salvou a vida do meu filho, rei de Diggory. Estou em dívida com você. Não, eu estou em dívida com você. Meu olhar recaiu sobre Terrance e meu estômago voltou a se revirar. Sei que não muda nada, mas sinto muito, de verdade. Queria... Engoli em seco e desviei os olhos. Lu apertou minha mão. Queria poder trazer Adrien de volta.
Ah, pelo amor do Senhor! Jean-Luc revirou os olhos e gesticulou para o chasser de onde estava no chão. Já ouvi mais do que o suficiente. Cerque-nos todos, inclusive a fera. Podem ficar amiguinhos na masmorra da torre antes de irem para a fogueira. Virou-se, direcionando um olhar cheio de fúria para Lu. Matem aquela ali agora. O lábio de Blaise se retorceu, deu um passo até estar ao meu lado e os lobos seguiram seu exemplo. Rosnados soaram no fundo das suas gargantas. Os pelos se eriçaram. Empunhei minhas facas, bem como Ansel, e embora seu rosto estivesse pálido, Lu levantou a mão livre. A outra sustentava Coco. Acho que não, disse Blaise. Bill colocou-se à nossa frente. Pode me considerar aliado deles, e como meu pai não está aqui para usar sua autoridade, falo por ele também, o que significa que minha influência supera a sua. Sorriu e fez um aceno de cabeça breve para o chasseurs. Para trás, homens. É uma ordem. Jean-Luc fuzilou-o com os olhos, tremendo de raiva. Não respondem a você. Sem a sua baliçarda, tampouco respondem a você. Os chasseurs hesitaram. Temos uma proposta, disse Lu. Fiquei tenso, mais uma vez receoso. Acabáramos de neutralizar o maior perigo. Uma única palavra de Lu poderia fazer tudo explodir mais uma vez. Ao som da sua voz, os lábios de Blaise curvaram-se, mostrando os dentes. Um dos lobisomens rosnou. Lu ignorou-os, concentrando-se apenas em Jean-Luc. Ele riu com amargor. Acaba com você na fogueira? Acaba com Morgane nela. A surpresa sobrepujou a carranca no rosto dele. O quê? Sabemos onde ela está. Os olhos de Jean-Luc se estreitaram. Por que deveria acreditar em você? Não tenho por que mentir, gesticulou ao redor com a baliçarda roubada. Não é como se estivesse em condições de me prender agora. Está em desvantagem, vulnerável. Mas se retornar a Cesarine conosco, terá boas chances de poder terminar o que começou em Modranite. Pense, ela ainda está ferida. Se morrer, o rei Auguste estará a salvo e você se tornará o novo herói do reino. Morgane está em Cesarine, indagou ele com aspereza. Está, me lançou um olhar furtivo. Nós achamos que planeja um ataque durante o velório do arcebispo. Um silêncio pesado caiu sobre nós. Enfim, Blaise perguntou com frieza. Por que acha isso? Recebemos uma mensagem. Abaixou-se para tirar a nota da bota. É a letra da minha mãe, e menciona um esquife e lágrimas. Blaise a contemplou com suspeita. Se sua mãe foi entregar essa mensagem, por que não a levou naquele momento? Está brincando conosco, agitando uma isca na nossa frente. É a ideia de diversão dela. É também o motivo pelo qual acreditamos que vai atacar durante o velório, para fazer uma declaração, para colocar sal na ferida da perda do reino. Levoisin e as Dames Rouges já concordaram em se aliar a nós. Com a ajuda de todos vocês, podemos finalmente derrotá-la. Precisamos da sua ajuda, frère. Hesitei antes de estender a mão a ele. Você é um capitão dos chasseurs agora. Seu apoio pode convencer o rei a se juntar à nossa causa. Ele estapeou minha mão para longe e mostrou os dentes. Você não é nenhum irmão para mim. Meu irmão morreu com meu pai. Meu irmão não defenderia uma bruxa para condenar outra. Ele mataria as duas. E é um idiota se pensar que o rei se juntaria à sua causa. Continuo sendo a mesma pessoa, Jean. Ainda sou eu. Ajude-nos. Podemos voltar a ser o que éramos antes. Podemos honrar nosso pai juntos. Ele me encarou por um momento, e em seguida me deu um soco no rosto. Cambaleei para trás, os olhos úmidos e o nariz escorrendo sangue, enquanto Lu rosnava e tentava pular para frente, presa sobre Coco. Ansel e Bill me flanquearam em seu lugar. O primeiro tentou segurar Jean, que investia para outro ataque, enquanto o segundo se abaixava para examinar meu nariz. Não está quebrado, murmurou. Vou honrar nosso pai. Jean-Luc se debatia para se livrar de Ansel, que o segurava com força surpreendente. Quando amarrá-lo a uma estaca por conspiração, com Deus como testemunha, você vai queimar pelo que fez. Vou acender a pira eu mesmo. Sangue escorria pela minha boca, pelo meu queixo. Jean! Enfim, ele empurrou Ansel para longe. Como ficaria decepcionado se visse como você se rebaixa, Reide, seu filho de ouro. Ah, supera essa de uma vez, Jean-Luc, explodiu Lu. Não pode ganhar o afeto de um homem morto. Mesmo quando ainda era vivo, o arcebispo via a ratazana chorona que você era. Ele avançou até ela, completamente fora de controle, mas Blaise foi encontrá-lo, a expressão dura como pedra. Liana, Terrance e outros fecharam o cerco atrás dele. Alguns mostravam os dentes, caninos afiados e brilhantes. Outros moviam os olhos amarelos. Ofereci asilo a Reide de Igor e seus companheiros, disse Blaise, a voz firme, calma. Vá embora em paz agora, ou fique para sempre.
Lu balançou a cabeça com veemência e os olhos arregalados. Blaise, não podem ir embora. Jean-Luc tentou pegá-la com um braço. Me devolva minha baliçarda. Os lobos ao redor rosnaram em agitação, expectativa. Capitão, um chasseur que não reconheci tocou o cotovelo de Jean-Luc. Talvez devêssemos ir. Não vou embora sem... Vai, interrompeu Blaise, levantando a mão para os seus companheiros. Fecharam mais o cerco. Estavam próximos demais. O bastante para morder. Para matar. Seus rosnados se multiplicaram até virarem um coro. Vai. Sim. Os chasseurs não precisavam de mais estímulo do que aquilo. Com olhares inquietos, seguraram Jean-Luc antes que pudesse daná-los todos. Embora rugisse seus protestos, o puxaram para trás e continuaram puxando. Seus gritos ecoavam pelas árvores mesmo após terem desaparecido. Lu girou para encarar Blaise. O que você fez? Eu os salvei. Não! Lu encarava com horror. Deixou que fossem embora. Deixou que fossem embora mesmo após termos revelado o nosso plano. Sabem que estamos a caminho de Cesarine. Sabem que planejamos visitar o rei. Se Jean-Luc contar tudo a ele, Auguste vai nos prender no instante em que colocarmos o pé no castelo. Com uma careta, Coco reajustou o braço sobre os ombros de Lu. Ela tem razão. Auguste não vai querer escutar. Perdemos o elemento surpresa. Talvez... Os olhos de Lu percorreram a alcateia. Talvez se chegarmos em grande número, possamos fazê-lo escutar. Mas Blaise balançou sua cabeça. Sua luta não é a nossa. Rei de Dígore salvou meu segundo filho depois de ter tirado a vida do primeiro. Pagou sua dívida. Minha gente não vai mais caçá-lo. E vocês deixarão nosso território em paz. Não lhe devo uma aliança. Não devo nada. Lu apunhalou o ar com um dedo. Isso é um monte de balela e você sabe disso. Os olhos da fera se estreitaram. Depois do que fez, devia estar agradecida que não estejamos clamando pelo seu sangue, Louise Leblanc. Ele tem razão. Tomei a mão dela na minha, apertando de leve quando abriu a boca para discutir. E precisamos partir agora se quisermos ter qualquer chance de chegar a Cesarine antes de Jean-Luc. O quê? Mas... Esperem. Para minha surpresa, Liana deu um passo à frente. Tinha a cabeça altiva, a expressão determinada. O senhor pode até não dever nada a ele, Père, mas ele salvou a vida do meu irmão. Lhe devo tudo. E eu também. Terrance juntou-se a ela. Embora jovem, seu semblante rígido refletia o do pai ao fazer o aceno de cabeça em minha direção. Não fazia contato visual. Vamos nos juntar a vocês. Não. Com uma sacudidela brusca de cabeça, Blaise baixou a voz até ser apenas um sussurro. Crianças, já disse, nossa dívida está paga. Liana juntou as mãos dele, as segurando entre as suas. Nossa dívida não é sua. Adrien era seu filho, Père. Mas nunca nem o conhecemos. É um estranho para mim, Terrance. Temos que honrar essa dívida, ainda mais agora, sobre o rosto da nossa mãe. Olhou para a lua cheia. Gostaria que desdenhássemos essa obrigação? Repudiaria a vida de Terrance tão depressa, depois dela ter a devolvido? Blaise encarou os dois por vários segundos. Enfim, a máscara ruiu, e sobre ela, sua determinação se esmigalhou. Beijou os filhos na testa com lágrimas nos olhos. Vocês têm as almas mais vibrantes que existem. Claro que tem que ir, e eu me juntarei a vocês, embora minha dívida com um homem tenha sido paga. Meus deveres como pai não foram cumpridos ainda. Seus olhos voltaram-se para os meus. A alcateia permanecerá aqui. Vocês jamais entrarão em nosso território outra vez. Fiz um ágil aceno de cabeça. Entendido. Viramos e corremos na direção de Cesarine. Uma promessa. Reide. Blaise, Liana e Terrance já tinham se distanciado de nós pela manhã no dia seguinte, prometendo voltar após terem feito o reconhecimento da cidade. Quando nos encontraram outra vez, a menos do que meros 2 quilômetros dos limites de Cesarine, escondidos em meio às árvores próximas a Lesdun, confirmaram nossos maiores temores. Os chasseurs tinham formado um bloqueio na entrada da cidade. Verificavam cada carroça, cada transporte, sem sequer se preocuparem em dissimular suas intenções. Estão procurando por vocês. Liana emergiu de trás de um zimbro vestida com uma nova muda de roupa. Juntou-se ao pai e ao irmão com semblante sombrio. Reconheci alguns deles, mas não vi Jean-Luc. Não estava lá. Presumo que tenha ido direto ao meu pai. Bill arrumou um capuz do manto, observando o tráfego pesado na estrada. Embora sua expressão permanecesse calma e inabalada, as suas mãos tremiam. Por isso o bloqueio. Lu chutou os galhos do zimbro em frustração. Quando neve caiu em suas botas, xingou violentamente. Aquele merdinha chorão!
Claro que não está lá. Não ia querer plateia para vê-lo molhar as calças quando me visse. Uma reação apropriada, se querem saber. Apesar das palavras pouco educadas dela, aquela multidão me deixava inquieto. Ia ficando ainda pior à medida que nos aproximávamos da cidade, uma vez que Lausanne era a única estrada que dava em Cesarine. Parte de mim se regozijava que tantas pessoas tivessem viajado para celebrar o arcebispo. O restante não sabia o que sentir. Ali, com todos os rostos e todas as vozes como um lembrete, não podia me distanciar emocionalmente da maneira adequada. As portas da minha fortaleza chacoalhavam, as paredes tremiam, mas não podia me focar naquilo no momento. Não podia me focar em nada senão Lu. Está tudo bem? Sussurrara ela mais cedo, quando tínhamos nos escondido entre as árvores. Eu estudara seu rosto. Parecia ter revertido aquele seu padrão desastroso. Sim, mas as aparências enganam. Lembranças duravam para sempre. Estava certo de que jamais me esqueceria de como tinha se protegido dentro daquele pântano congelado. Dedos contorcidos, a expressão fria e dura como gelo a seus pés. Duvidava que ela fosse esquecer. E você, está? Sussurrei em resposta. Ela não tinha respondido. Falava em murmúrios como os matagotes naquele momento. Um terceiro se juntara ao grupo da noite para o dia. Um rato preto. Estava empoleirado sobre seu ombro, os olhos redondos e reluzentes. Ninguém o mencionou. Ninguém sequer ousava olhar na direção dele, como se nosso desprezo forçado de alguma forma o tornasse menos real. Mas a rigidez nos ombros de Coco dizia as palavras que a sua boca não queria dizer, bem como a descoloração sobre os olhos de Ansel. Até Bill me lançara um olhar preocupado. Já os lobos nem chegavam perto deles. Os lábios de Blaise se retorciam em um rosnado sempre que Absalom se aventurava a se aproximar demais. O que foi? Tomando sua mão, a puxei para longe dos outros. Os matagotes a seguiram como sombras. Estapeei o rato do seu ombro. Se estrangulasse o gato e a raposa, eles a deixariam em paz? Viriam me assombrar em seu lugar? Estou mandando uma mensagem para Claude, respondeu, e a raposa desapareceu em uma nuvem de fumaça. Pode ser que tenha alguma ideia de como podemos passar por esse bloqueio sem sermos detectados. Bill esticou o pescoço, entreouvindo sem qualquer dissimulação. É esse o seu plano? Ceticismo tingiu sua voz. Sei que Claude de alguma forma a protegeu em Bushen, mas essas pessoas não são meros bandidos de beira de estrada. Tem razão. Uma ponta de irritação afiava a voz de Lu ao encará-lo. São caçadores armados com baliçardas. Tive sorte com Jean-Luc. Conhecia seus pontos fracos e os explorei. Consegui distraí-lo e desarmá-lo. Os subalternos não ousariam me machucar enquanto ele estava em desvantagem. Mas ele não está aqui agora, e duvido que vá conseguir desarmar todas as 2 dúzias de Chasseur sem literalmente colocar fogo no mundo. Ela expirou com impaciência, acariciando o nariz do rato como se para se acalmar. Meu estômago se revirou. E mesmo assim estamos tentando não chamar a atenção. Precisamos de uma entrada rápida e silenciosa. Estão esperando magia. Acrescentei depressa. Qualquer coisa para não deixar que mudasse de estratégia. Qualquer coisa para não recorrer à alternativa. E Claude Devereux nos manteve escondidos por toda Lesdane. Talvez possa fazer o mesmo agora. Bill jogou as mãos para o alto. Essa é uma situação completamente diferente. Esses homens sabem que estamos aqui. Estão fazendo buscas em todos os vagões. Para Claude Devereux poder nos esconder, teria que literalmente nos fazer desaparecer. Tem outro plano? Tanto Lu quanto o rato olhavam feio para o príncipe. Se tem, então, por favor, compartilhe conosco. Quando não respondeu, ela bufou, amarga. Foi o que pensei. Agora pode fazer o favor a todos e calar a boca? Já estamos mais do que ansiosos. Lu, repreendeu Coco em voz baixa, mas ela só virou de costas, cruzando os braços e fazendo uma carranca para a neve. Por conta própria, seus pés se moveram, seu corpo girou, para escudá-la dos olhares de reprovação do grupo. Poderia até merecê-los, não me importava. Se vai me repreender, pode ir para o inferno também. Embora esfregasse os olhos com fúria, ainda assim uma lágrima escapou, e eu a sequei com o polegar por reflexo. Não. Ela se revirou estapeando minha mão e me deu as costas também. Absalom chiou a meus pés. Estou bem. Não me movi, não reagi. Por dentro, porém, estava chocado como se tivesse me golpeado. Como se nós dois estivéssemos correndo para um abismo, ignorantes, um puxando o outro, um empurrando o outro, ambos desesperados por nos salvar e ambos incapazes de parar o trajeto. Estávamos avançando em direção à beira do penhasco, Lu e eu. Jamais me sentira tão impotente na vida. Desculpe, murmurei, mas ela não deu sinal de ter me ouvido. Apenas enfiou a baliçarda de Jean-Luc dentro da minha mão.
Não tivemos tempo antes, mas enquanto estávamos esperando, eu a roubei para você, para substituir a que perdi. Ela apertou com mais força. Meus dedos se fecharam ao redor do cabo por reflexo. A prata parecia diferente, errada, embora fosse evidente que Jean-Luc tinha cuidado bem da lâmina. Tinha sido limpa e afiada recentemente. Não era a minha. Não alisou a ponta afiada do meu peito. Não preencheu o vazio lá dentro. Eu a deslizei para dentro da bainha da mesma forma, sem saber mais o que fazer. Ela prosseguiu sem entusiasmo. Sei que posso ter me deixado levar um pouco no processo, com o gelo. Sinto muito. Prometo que não acontecerá de novo. Prometo. Esperei dias para ouvir aquela promessa, mas agora soava oca aos meus ouvidos, vazia. Lu não entendia seu significado, talvez nem pudesse. Uma promessa implicava verdade, confiança. Duvidava que ela jamais tivesse conhecido uma ou outra. Ainda assim, queria acreditar nela, desesperadamente. E um pedido de desculpas vindo de Lu não era algo dado com facilidade. Engoli em seco contra o nó repentino em minha garganta. Obrigado. Ficamos em silêncio por um longo tempo depois disso. Embora o sol se movesse pelo sol, a fila mal andava, e os olhos dos outros eu os sentia em nós, em especial os dos lobos. O calor alfinetava meu pescoço, minhas orelhas. Não gostava da maneira como olhavam para Lu. Só a conheciam como era agora. Não conheciam sua ternura, sua compaixão, seu amor. Depois do que fez, devia estar agradecida que não estejamos clamando pelo seu sangue, Louise Leblanc. Embora tivesse confiança de que não me fariam mal, não tinham feito tal promessa a ela. Qualquer que fosse a loucura que o dia inevitavelmente trouxesse, não a deixaria sozinha com eles. Não lhes daria oportunidade de retaliar. Desamparado, percorri a curva do pescoço de Lu com os olhos. Tinha feito um coque baixo nos cabelos brancos, amarrara outra fita em volta do pescoço, ao mesmo tempo tão familiar e tão diferente. Tinha que consertá-la. Quando o sol raiou acima das árvores, a raposa enfim retornou, cutucando as botas de Lu com o focinho, fitando-a com atenção, comunicando-se em silêncio com seus olhos. Ela fala com você? Perguntei. Lu franziu a testa. Não com palavras, é mais uma sensação, como se a consciência dela tocasse a minha e então entendo. Levantou a cabeça depressa. Toulouse e Thierry estão a caminho. Dentro de alguns minutos, 2 cabeças de cabelos escuros familiares saíram da multidão, provando que estava correta. Com uma muleta sobre o braço, Toulouse assoviava uma das melodias de Devereux. Sorriu para Liana, abaixando a aba do chapéu antes de segurar meu ombro. Bonjour à vous, disse a ela. Bom dia, bom dia. Que agradável encontrá-lo aqui, Monsenhor Diggory. Shhh! Abaixei a cabeça, mas ninguém na estrada prestava atenção em nós. É um idiota, por acaso? De vez em quando. Seu olhar recaiu sobre os lobisomens atrás de nós e o sorriso se alargou. Vejo que estava enganado. Que inesperado. Tenho que admitir, duvidei dos seus poderes de persuasão, mas nunca estive mais feliz em estar errado. Deu uma cotovelada em Thierry com um risinho. Talvez devesse tentar mais vezes, hein, maninho? Seu sorriso diminuiu um pouco ao se voltar para mim. Quer tentar aquela carta agora? Gesticulei com a cabeça para a muleta em vez de responder. Se machucou? Claro que não. A jogou para mim. Sou tão afinado quanto um violino de Devereux. Isso aí é uma perna de pau dele, a propósito. Está oferecendo sua assistência. Thierry tirou uma bolsa do ombro e a entregou a Lu. Óculos? Bill derrubou-se por cima dela, incrédulo, e fisgou um par de óculos de aros de arame de dentro da sacola. Ela o empurrou para longe. Bigodes? Perucas? É assim que ele oferece assistência? Com fantasias? Sem magia, são poucas as outras maneiras de se engambelar os caçadores, não é? Os olhos de Toulouse brilhavam com picardia. Pensei que fosse uma pessoa inteligente em nossa viagem por Les Dents Beauregard. Parece que errei 2 vezes num único dia. É absolutamente eletrizante. Ignorei os dois quando a voz de Thierry ressoou em minha cabeça. Sinto muito. Claude queria poder ter vindo em pessoa, mas se recusa a deixar Zena e Serafine sozinhas. Meus pensamentos se aguçaram. Aconteceu algo a elas? É perigoso dentro da cidade, Reid, mais até do que de costume. Jean-Luc advertiu o rei sobre a ameaça de Morgane e os Chasseurs já prenderam 3 mulheres só essa manhã. O restante deles resguarda Sua Majestade e as filhas dentro do castelo. Toulouse pediu que não os ajudássemos mais. Fiquei perplexo. O quê? A carta, Reid. Prove que ele está errado pela 3ª vez. O que tem a carta a ver com qualquer coisa? Tudo.
Soltou um suspiro enquanto Lu empurrava Bill para longe outra vez, balançando a cabeça. Gosto de você, caçador, de modo que o ajudarei uma última vez. Morgane não pode tocar o rei dentro do seu castelo, mas ele se juntará à procissão durante o velório essa tarde. É seu dever como soberano honrar sua santidade. Se Morgane for mesmo atacar, será nesse momento. Embora Jean-Luc esteja com ele, não possui mais sua baliçarda. Os olhos escuros viajaram até Safira e minha bandoleira. Há uma dúzia de novatos na ordem. Fizeram seus votos essa manhã apenas. O torneio. Fechei os olhos em resignação. Em meio aos horrores de Lasdun, tinha me esquecido do torneio dos Chasseurs. Se houvera qualquer dúvida de que Morgane atacaria durante a cerimônia fúnebre, desapareceu com aquela nova revelação. A Irmandade jamais estivera tão enfraquecida. A multidão jamais fora tão grande. E os riscos e barganhas jamais estiveram tão altos. Era o palco perfeito para Morgane. Maior ainda do que o que teve no dia de São Nicolau. Precisávamos entrar na cidade. Já. Há algo mais que Claude possa fazer? Você não precisa de Claude. Tem apenas que confiar em si mesmo. Meu olhar foi parar em Lu. Ainda discutia com Bill. Toulouse os observava, achando graça. Se está sugerindo que use magia, não vou. Não é sua inimiga, Reid. Tampouco é uma amiga. Seu medo é irracional. Você não é Louise. Você é razão, enquanto ela é impulso. Você é terra, ela é fogo. Fúria explodiu. Mais enigmas, mais confusão. Do que está falando? Suas escolhas não são as dela, amigo. Não se condene ao destino dela. Meu irmão e eu passamos anos usando magia e permanecemos no controle. Da mesma forma como Cosette. Com temperança, a magia é uma aliada poderosa. Mas escutar apenas parte de suas palavras. O destino dela? Como sem resposta, Bill resmungou. Nunca pensei que morreria vestido de velha caquética. Há maneiras menos interessantes de morrer, eu acho. Jogou os óculos de volta dentro da bolsa, levantando o tom de voz diante do meu olhar duvidoso. O quê? Você sabe como isso vai acabar? Estamos nos armando com tiras de renda contra lâminas de aço. Estamos brincando de nos fantasiar. Pelo amor de Deus, os Chasseurs vão nos matar só pelo insulto. Você esqueceu que eu bebo insultos como o meu chá todas as manhãs? Lu tirou os óculos da mão dele e os pousou sobre o nariz. Além do mais, brincar de me fantasiar nunca me deixou na mão antes. Como poderia dar errado? Prova de fogo. Reid. Tudo deu errado. Aquela carroça ali. Agachado nos galhos de um pinheiro, Lu apontou para uma carroça mais afastada da multidão. Seu cavalo era pele e osso, velho. Um homem de meia idade segurava as rédeas. A pele ressequida e as mãos nodosas o marcavam como um fazendeiro, e o rosto magro como uma pessoa humilde, faminta. Não. Balancei a cabeça em um movimento abrupto, a voz brusca. Não vou me aproveitar dos fracos. Vai sim, se quiser viver. Diante do meu silêncio, ela suspirou impaciente. Olhe, aqueles dois são os únicos transportes cobertos em mais de 1 quilômetro. Vou me aproveitar daquele ali. Apontou para a carruagem dourada na frente do carro do fazendeiro. Então estarei perto, caso precise de ajuda. É só gritar, mas lembre-se, é Lucida, não Lu. Isso é loucura. Meu peito ficava apertado apenas de pensar no que estava prestes a fazer. Não vai dar certo. Não com essa atitude. Segurando meus ombros, ela me virou para encará-la. Meu estômago se revirou em náuseas. Disfarçada, com um terno de veludo de Devereux e um chapéu, me fitava por trás de óculos dourados, o filho acadêmico de um aristocrata voltando para a casa de Amandine. Não esqueça sua história. Foi emboscado por ladrões que quebraram o seu nariz. Ajustou o curativo ensanguentado em meu rosto por precaução. E a sua perna? Bateu na muleta improvisada que tínhamos feito da perna de pau. Basta bater a porta. A esposa vai se condoer de você só de olhar para o seu estado. E se não se condoer? Você a nocauteia, arrasta ela para dentro, lança um feitiço. Nem hesitou diante da ideia de deixar uma mulher inocente inconsciente. Você faz o que for necessário para entrar. Achei que tinha dito que não usaríamos magia. Ela bufou impaciente. Essa não é hora para princípios intransigentes, Reid. Não podemos arriscar magia a céu aberto. Mas dentro da carroça dela, faça o que tiver que fazer. Se apenas uma pessoa sequer nos reconhecer, estamos todos mortos. E quando o Chasseur chegar para revistar? Está de peruca, seu rosto está coberto. Pode estar se preocupando por nada. Mas se ele o reconhecer, se suspeitar, terá que desarmá-lo, mas sem deixá-lo desacordado.
ou não vai poder dar permissão para passar pelo bloqueio. Mesmo que eu ameace cortar o pescoço dele, um chasseur jamais me permitiria passar. Permitiria sim, se estivesse enfeitiçado. Abri a boca para me recusar ou vomitar, mas ela continuou inabalável. O que quer que faça, não crie confusão. Seja rápido e silencioso. É a única maneira de sobrevivermos. Saliva recobria minha boca e tinha dificuldades para respirar, agarrado à bandoleira como se fosse meu suporte. Não temia encarar meus irmãos. Não temia enfrentá-los ou ficar ferido. Sequer temia uma captura, mas se algo acontecesse, se os chasseurs me prendessem ali, Lu interferiria. Eles chamariam reforços, todos a caçariam, e dessa vez, ela não escaparia. Não podia acontecer, mesmo que significasse ter que usar magia. Não é sua inimiga, Reide. Com temperança, a magia é uma aliada poderosa. Não farei isso, não posso. Quase me engasguei com as palavras. Vão sentir o cheiro, saberão que estamos aqui. Ela puxou o casaco para fechá-lo e esconder a bandoleira. Talvez, mas essa estrada está cheia de gente. Vão demorar para determinar quem é o usuário. Pode forçar o chasseur enfeitiçado a deixá-lo passar antes que descubram. Lu, a palavra era desesperada, uma súplica, mas não me importava. Tem coisas demais que podem dar errado. Ela me deu um beijo rápido na bochecha. Você consegue. E se não conseguir, se algo der errado, soca o nariz do chasseur e corre. Ótimo o plano. Ela riu, mas o som era forçado e tenso. Deu certo para Coke e Ansel. Fingindo serem recém-casados, já tinham conseguido passar pela escolta a pé. O chasseur que os inspecionara era novato e tinha entrado em Cesarina incólumes. Bill tinha rejeitado as fantasias e encontrado uma bonita viúva jovem para contrabandeá-lo para dentro. Ela quase desmaiara ao ver seu rosto de realeza. Blaise e os filhos não tinham revelado como planejavam se esgueirar para dentro da cidade. Como não houvera confusão nenhuma, presumi que tinham conseguido fazê-lo sem serem detectados. Duvidava que Lu e eu teríamos a mesma sorte. Reide! Reide! Voltei ao momento presente com um sobressalto. Lu falava mais depressa agora. O encantamento deve vir naturalmente, mas, se precisar usar um padrão, se concentre na intenção específica, visualize os seus objetivos e lembre-se, está tudo centrado no equilíbrio. Nada que diga respeito à magia vem naturalmente para mim. Mentiroso. Porque o ódio está atrapalhando você, respondeu. Só precisa se abrir para a magia. Aceite-a, abrace-a, ela virá. Está pronto? Busque-nos. Meus lábios estavam dormentes. Não. Mas não havia tempo para discussão. A carroça e a carruagem estavam quase ali. Ela apertou minha mão, tirando os olhos da carruagem para me encarar. Sei que as coisas mudaram entre nós dois, mas quero que saiba que amo você. Nada vai mudar isso. Se você morrer hoje, vou encontrá-lo no plano astral e acabar com a sua raça por ter me deixado. Entendido? Minha voz era fraca. Ótimo! Ela foi embora, tirando um livro da bolsa e correndo na direção da carruagem. Excusez-moi, monsieur, gritou o motorista, empurrando os óculos para o lugar. Mas meu cavalo perdeu uma ferradura. Um buraco se abriu em meu estômago quando sua voz se perdeu em meio à multidão. Amo você. Nada vai mudar isso. Droga! Não consegui lhe dizer o mesmo. Fingindo mancar e apoiado a maior parte do peso na muleta, atravessei a multidão em direção à carroça. O comboio estava parado e o fazendeiro, a atenção capturada por uma criança suja atirando pedras em seu cavalo, não me viu. Bati 2 vezes na armação. Nada. Mais alto. O que é que você quer? Uma mulher magricela com maçãs do rosto salientes e dentes com os de um cavalo, enfim esticou a cabeça para fora. Uma cruz balançava em seu pescoço e uma touca cobria-lhe os cabelos. Uma devota, portanto, provavelmente viajando a Cesarine para prestar suas homenagens. Esperança inflou-se em meu peito. Talvez, de fato, se condoesse de mim. Era um mandamento do Senhor ajudar os desamparados. Sua carranca logo fez aquela esperança murchar. Não tem comida para mendigo aqui. Vá embora. Perdão, madame, falei depressa, segurando a aba do tecido quando começou a fechar a lona da carroça com força. Mas não é de comida que preciso. Fui atacado por bandidos na estrada. Bati com a muleta na carroça para dar ênfase. E não posso continuar minha jornada a pé. Tem espaço para mais um? Não, respondeu brusca, tentando arrancar o tecido da minha mão. Nenhuma hesitação, nenhum remorso. Não para gente que nem você. Já é o 3º que vem pedir essa manhã. E vou responder a mesma coisa que respondi a todos eles. Ninguém aqui vai se arriscar com gente estranha hoje. Não com o velório de sua eminência à noite.
Segurou a cruz com os dedos esguios e fechou os olhos. Que Deus guarde sua alma. Quando abriu um olho e me viu ainda parado lá, acrescentou: Agora show! A carroça andou alguns centímetros à frente, mas me mantive firme, me forçando a permanecer calmo, a pensar como Lu pensaria, a mentir. Não sou um bruxo, madame, e estou desesperadamente necessitando de ajuda. Sua boca, cheia de linhas, se retorceu em confusão. Claro que não é um bruxo. Acha que sou uma imbecil? Todo mundo sabe que homens não podem usar magia. Ao ouvirem a palavra, aqueles mais próximos de nós se viraram para encarar, olhos largos e desconfiados. Xinguei em silêncio. Bernadette? A voz do fazendeiro se elevou por cima do burburinho da multidão. Mais cabeças giraram em nossa direção. Esse jovem está incomodando? Antes que ela pudesse responder, antes que pudesse selar meu destino, falei num chiado. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Os olhos da mulher se estreitaram. O que foi que você disse? Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Está citando as escrituras sagradas para mim, garoto? Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Bernadette, o fazendeiro estava de pé agora. Está me ouvindo, amor? Melhor procurar um chassé? Continuo? Com o nó dos dedos brancos na lona, minha mão tremia. Apertei ainda mais o tecido, encarando a desconhecida. Pois, como dizem os mandamentos do Senhor... Já chega disso. Embora a boca estivesse torcida, ela me estudava com apreciação contrariada. Não preciso de lição da Bíblia de moleque. Ao marido respondeu. Está tudo bem, Laile. Esse aqui torceu o tornozelo e precisa de carona, só isso. Bom, diz para ele que não queremos... Vou dizer o que eu quiser dizer. Com um movimento ríspido de cabeça para trás, ela afastou a porta de lona. Entra então, vossa santidade, antes que eu mude de ideia. O interior da carroça de Bernadette não parecia em nada com o da Tour de Fortune. Cada centímetro do espaço dos carros da trupe era ocupado. Baús de fantasias e quinquilharias, caixotes de comida, adereços de palco, lamparinas, macas e roupa de cama. Essa carroça estava deserta, exceto por um único lençol e uma sacola quase vazia de comida, uma panela solitária ao lado dela. Como eu disse antes, resmungou Bernadette, sentando-se no chão, não tem comida para mendigos aqui. Esperamos em silêncio austero enquanto o carro se aproximava do chassés. Você parece familiar, comentou ela após vários segundos. Me espiava com suspeita, os olhos mais aguçados do que me agradava. Estudavam minha peruca escura, minhas sobrancelhas maquiadas, a atadura ensanguentada no nariz. Reajustei-a quase sem querer. Já nos vimos antes? Não. Por que está indo para Cesarine, então? Fitei as mãos sem vê-las de fato, para comparecer ao velório do homem que matei, para confraternizar com bruxas de sangue e lobisomens, para matar a mãe da mulher que amo. Pela mesma razão que você. Você não tem cara de religioso. Eu a fuzilei com um olhar. Nem você. Ela fez um ruído de desgosto e cruzou os braços. Diabrete bocudo você, hein? E bem ingrato, ainda por cima. Devia ter deixado você a pé que nem o resto, com o tornozelo torcido e tudo. Estamos quase lá, gritou Laile do lado de fora. A cidade está bem aí na frente. Bernadette se levantou e foi até a frente da carroça, colocando a cabeça para fora outra vez. Eu a segui. Contra a paisagem cinzenta de Cesarine, uma dúzia de chassés cavalgava em meio à multidão, desacelerando o tráfego. Alguns inspecionavam os rostos daqueles que caminhavam. Alguns desmontavam para verificar carroças e carruagens de maneira intermitente. Reconheci 8 deles. 8 de 11. Quando um dos 8, Philip, começou a caminhar na nossa direção, amaldiçoei minha sorte. Cala a boca! Exclamou Bernadette em ultraje, me dando uma cotovelada forte. E chega pra lá! Anda! Parou de súbito quando notou meu rosto. Está branco que nem folha você! A voz grave de Philip ressoou pela procissão e ele apontou para nós. Já checamos essa aí? Várias décadas mais velho do que eu, tinha uma barba cheia de pelos grisalhos. Não fazia nada para diminuir a largueza do peitoral ou os músculos inflados dos braços. Uma cicatriz ainda desfigurava seu pescoço da batalha com o povo de Adrien na emboscada que fizemos aos lobisomens. Ele me odiara por ter roubado sua glória aquele dia, por ter roubado sua promoção. Merda! A baliçarda de Jean-Luc pesava mais do que as demais facas em minha bandoleira. Se Philip me reconhecesse, teria que matá-lo ou desarmá-lo. E não podia matá-lo. Não podia matar outro dos meus irmãos.
Mas se o desarmasse, teria que... Não, minha mente se insurgiu contra o pensamento. Essa não é hora para princípios intransigentes, Reid, dissera Lu. Se apenas uma pessoa sequer nos reconhecer, estamos todos mortos. Tinha razão, claro que tinha, e mesmo que me tornasse um hipócrita, mesmo que me condenasse ao inferno, canalizaria aquelas vozes insidiosas, me esforçaria com seus padrões dourados. Se isso significasse que Lu continuaria viva, eu o faria. Que se danassem as consequências, eu o faria. Mas como? Basta se abrir para a magia. Aceite-a, abrace-a, e ela virá. Não tinha abraçado nada em Modranite, e ainda assim o padrão se materializara. O mesmo tinha acontecido no córrego perto do buraco. Em ambas as situações, estava desesperado, impotente. Morgane tinha acabado de abrir o pescoço de Lu e eu assistia enquanto seu sangue se derramava dentro da bacia, secando sua vida a cada segundo. O cordão dourado tinha surgido do fundo do meu desespero e eu reagira por reflexo. Não tinha tempo para mais nada e naquele riacho, a lembrança dos lábios azuis de Lu emergiu, a pele macilenta. Mas não era o caso naquele momento. Lu não estava morrendo diante de mim. Tentei evocar a mesma sensação de urgência. Se Philip me descobrisse, Lu morreria. Certamente aquela possibilidade deveria ser o estopim para alguma reação. Aguardei, ansioso, que o Dick ruísse, que ouro explodisse em minha visão. Nada aconteceu. Parecia que imaginar Lu morrendo não era o mesmo que vê-lo acontecer. Philip continuou marchando até nós, perto o suficiente para tocar os cavalos. Quase rugi de frustração. O que deveria fazer? Podia pedir. Uma vozinha sinistra ecoou, enfim, em meus pensamentos, reverberando como se fosse uma legião de vozes. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Só precisa nos buscar, criança perdida, e encontrará. Em pânico, a afastei para longe por reflexo. Uma risada sobrenatural. Não pode escapar de nós, rei de Labelle. Somos parte de você. Como se para provar a verdade em suas palavras, agarrou-se com mais força, a pressão em minha cabeça crescendo, dolorosa, enquanto gavinhas de ouro serpenteavam para fora, afundando e criando raízes, dentro da minha mente, do meu coração, dos meus pulmões. Sufoquei com elas, lutando para respirar, mas só ficaram mais agressivas, me consumindo. Por tanto tempo jazemos no escuro, mas agora estamos desperta. Vamos protegê-lo, não vamos deixá-lo. Busque-nos. Pontos pretos ameaçavam tomar as laterais da minha vista. Meu pânico se intensificou. Tinha que sair, tinha que parar aquele... Cambaleando para trás, vagamente registrei a inquietação de Bernadette e Lyle. O que há com você? Indagou a mulher quando não respondi. Não pude responder. Ela caminhou devagar em direção à sacola. Meus olhos tinham dificuldade para focar nela, para permanecer abertos. Caí de joelho, lutando desesperadamente para reprimir aquela coisa que crescia dentro de mim, aquele monstro rasgando minha pele. Inexplicável, uma luz piscava ao redor de nós. Ele se aproxima, criança. Está chegando. A voz era voraz agora, expectante. A pressão em minha cabeça aumentava a cada palavra, me cegando, me atormentando. Meus pesadelos encarnados. Amparei a cabeça contra a dor, um grito subindo a minha garganta. Vai nos queimar se permitir. O que há com a sua cabeça? Não. Minha mente se digladiava. A dor me partia ao meio. Não é certo. Não é. Estou falando com você, moleque. Vai queimar, Louise. Não. Alô? Um assovio rasgou o ar e dor explodiu atrás da minha orelha. Desmoronei no chão da carroça. Grunhindo baixo, podia apenas distinguir a forma borrada de Bernadette acima de mim. Levantou a frigideira para atacar outra vez. Doido de pedra você, hein? Eu sabia, e logo hoje. Espere. Levantei a mão com fraqueza. A luz peculiar brilhava mais forte agora. Por favor. Deu um pulo para trás, seu rosto se contorcendo alarmado. O que é que está acontecendo com a sua pele, hein? O que é isso? Eu não... Minha visão se focou em minha mão, no brilho suave que emanava. Desespero horripilante me percorreu. Alívio horripilante. Busque-nos. 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 Abaixe a frigideira, madame. Ela balançou a cabeça freneticamente, lutando para manter o braço levantado. Que tipo de bruxaria é essa? Tentei outra vez, agora mais alto. Um zumbido estranho tomara meus ouvidos e o desejo inexplicável de acalmá-la me dominava, de acalmar e ser acalmado. Vai ficar tudo bem. Minha voz soava estranha até a meus próprios ouvidos, como se tivesse camadas, ressoante. Parte de mim ainda se rebelava, mas aquela parte era inútil agora. Eu a deixara para trás. Abaixe a frigideira.
A panela caiu no chão. Laile! Os olhos estavam esbugalhados e as narinas arreganhadas. Laile, ajuda! Em resposta, a porta de tecido da carroça abriu-se com violência. Nos viramos juntos para ver Philip na entrada, sua baliçarda em punho. Apesar da atadura, da peruca, dos cosméticos, me reconheceu imediatamente. Ódio ardia em seus olhos. Rei de Diggory! Mate-o. Dessa vez obedeci à voz sem hesitação. Com agilidade letal, investi capturando o pulso do homem e arrastando-o para dentro da carroça. Seus olhos se arregalaram, chocados, por uma fração de segundos. Depois, contra-atacou. Ri, desviando da lâmina com facilidade. Quando o som reverberou pelo carro, contagioso e estranho, ele se retraiu. Não pode ser, murmurou. Você não pode ser um... Investiu, mas outra vez, me movi depressa demais, me esquivando no último segundo. Foi se chocar contra Bernadette e os dois voaram para a parede. Minha pele iluminou-se numa explosão com os berros dela. Silencie a mulher. Silêncio! As palavras escaparam da minha boca por conta própria, e ela ficou flácida, misericordiosamente quieta, com a boca fechada e os olhos anuviados. Philip se colocou de pé no instante em que Laile entrava, se esgoelando. Bernadette! Bernadette! Lutei para olhar para ele, tentando ao mesmo tempo tirar os dedos de Philip do meu pescoço enquanto segurava a mão empunhando a baliçarda. Minha peruca caiu no chão. Silêncio! Falei, a voz arranhada, enquanto eu e Philip nos debatíamos pela carroça dentro. Mas Laile não se calou. Continuou berrando, correndo para pegar Bernadette e carregá-la para fora. Espere! Estendi a mão cegamente para detê-lo, mas nenhum padrão respondeu. Nem uma centelha sequer. Raiva explodiu diante da minha inaptidão, e a luz que emanava da minha pele se apagou de súbito. Pare! Ajuda! Laile mergulhou para fora da carreta. É Rei de Diggory! É um bruxo! Ajuda! Novas vozes soaram lá fora enquanto os chassés se reuniam. Sangue rimbombava em meus ouvidos. As vozes em minha mente miseravelmente silenciosas. E me desvencilhei de Philip, atirando o lençol em seu rosto. Uma entrada discreta já não era mais possível. Tinha que fugir. Tinha que correr. Se livrando do lençol, o chasser derrapou na sacola de comida e perdeu o equilíbrio. Mergulhei na direção da frigideira. Antes que ele pudesse se estabilizar, antes que eu pudesse reconsiderar, bati com ela na cabeça dele. O ruído do impacto reverberou pelos meus ossos e ele caiu no chão inconsciente. Me ajoelhei para me certificar de que seu peito ainda se movia, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Os outros chassés abriram a lona da carroça no instante em que eu pulava para frente, saltando por cima do banco para alcançar a lombada do cavalo. Deu um pinote, zurrando com indignação, e as rodas da frente saíram do chão, fazendo a estrutura inclinar-se de maneira precária. Lá dentro, os chassés gritaram alarmados. Seus corpos bateram na lona. Me atrapalhei com arreios, xingando quanto mais chassés começaram a correr para mim. Pegajosos de suor, meus dedos deslizavam sobre as fivelas. Xinguei e tentei outra vez. É Rei de Diggory! Gritou alguém. Mais vozes ecoaram as palavras. Sangue rimbombava em meus ouvidos. Assassino! Bruxo! Prendam-no! Prendam-no! Perdendo qualquer semblante de controle, puxei a última fivela com os dedos desvairados. Um chasser que não reconheci me alcançou primeiro. Chutei seu rosto, finalmente afrouxando o freixo, e comandei o cavalo a seguir adiante com um aperto violento das pernas. Disparou e me segurei com desespero. Saiam da frente! Gritei. Pessoas mergulhavam para os lados, carregando crianças consigo, enquanto o cavalo galopava toda na direção da cidade. Um homem foi lento demais e um casco pegou sua perna, fraturando-a. Em montarias, os chassés me seguiam. Foram encurtando depressa a distância entre nós. Eles tinham verdadeiros garanhões, criados com o objetivo de agilidade e força em mente, e eu tinha uma égua definhada perto do fim da vida. Urgi que seguisse em frente ainda assim. Se pudesse passar dos limites da cidade, talvez pudesse despistá-los pelas ruas. A multidão se adensava à medida que a entrada se tornava mais estreita, mudando de terra para pedra. As primeiras edificações se erguiam para me engolir. Lá em cima, uma sombra saltava habilmente de telhado em telhado, seguindo os gritos que me perseguiam. Apontava freneticamente para a trepadeira à frente. Quase chorei de alívio. Lu. Então me dei conta do que queria que fizesse. Não podia ser. Peguei você! A mão de um chasser surgiu e agarrou as costas do meu casaco. Os outros fechavam um cerco atrás dele. Com as pernas abraçando a égua como um torno, girei meu corpo para me desvencilhar, mas o animal tinha chegado ao limite. Com um urro selvagem, deu outro pinote e vi minha oportunidade. Escalando pelo pescoço dela, rezando para que quem quer que estivesse ouvindo
Alcancei com a ponta dos dedos a placa de metal acima de mim. Começou a ceder sobre o meu peso, mas dei um impulso forte com a perna, me apoiando contra a lombada da égua para pular para a trepadeira. A égua e os garanhões do chassés galoparam adiante lá embaixo. Peguem-no! Ofegante, tentei me segurar no telhado. Minha visão girava. Continue escalando! Soou a voz de Lu acima de mim e levantei a cabeça na mesma hora. Ela se debruçava por cima da beirada do telhado, os dedos esticados tentando me alcançar, mas sua mão era tão pequena, tão distante. Não olhe para baixo! Olhe para mim, Heidi! Continue olhando para mim! Lá embaixo, os chassés rugiam ordens, comandando a multidão a se afastar enquanto viravam os cavalos. Para mim, Heidi! Certo. Engoli em seco, me concentrei em encontrar pontos de apoio na parede de pedra. Fui escalando centímetro a centímetro. Minha cabeça rodopiava. Mais alto. Meu fôlego ficou preso. Mais alto. Meus músculos reclamavam. Mais alto. Os chassés tinham feito a manobra de volta para o meu edifício. Ouvi quando desmontaram, quando começaram a escalar. A mão de Lu pegou meu pulso e puxou. Me concentrei em seu rosto, nas sardas ali. Por pura força de vontade, subi por cima do beiral e desmoronei. Mas não tínhamos tempo para relaxar. Ela me puxou para ficar de pé, já correndo na direção do telhado seguinte. O que aconteceu? Eu a segui e foquei toda a atenção na respiração. Era mais fácil agora, com ela ali. O seu plano era uma merda. Ela teve a ousadia de rir, mas rapidamente parou quando uma flecha passou zunindo por seu rosto. Vamos, vou despistar esses babacas daqui a 3 quarteirões. Não respondi. Era melhor manter a boca fechada. O afogamento. Lu. Sempre querendo agradar, despistei-os em 2 quarteirões. Suas vozes iam sumindo à medida que corríamos, nos escondendo nas sombras de recessos nas paredes e atrás de trepadeiras desconjuntadas. O segredo era sair da sua linha de visão. Uma vez conseguido isso, foi fácil demais nos esgueirarmos para dentro da infinidade da cidade. Ninguém sabia desaparecer como eu. Ninguém tinha a mesma prática. Pulei para uma arruela esquecida na costa leste. Reid aterrissou um segundo mais tarde, se jogando contra mim. Embora tenha tentado estabilizá-lo, nós dois caímos na pedra suja da rua. Manteve seus braços ao redor da minha cintura e afundou o rosto em meu colo. Seu coração batia em um ritmo desenfreado contra minha coxa. Não podemos fazer isso de novo. Com a garganta subitamente fechada, passei a mão por seus cabelos. Tudo bem, mas não estão mais aqui. A respiração dele foi desacelerando aos poucos e, enfim, levantou o tronco para se sentar. Deixei-o ir com relutância. Antes do seu fiasco, enviei Charles para encontrar Madame Labelle. Alugou quartos para nós em uma pousada chamada Leviatã. Charles? O rato! Expirou com brusquidão. Ah! Vergonha. Uma sensação agora familiar me percorreu outra vez. Embora palavras ásperas tenham me subido à garganta em resposta, mordi a língua com força, tirando sangue, e ofereci a mão a ele. Já mandei Absalom e Brigitte para buscar Coco, Ansel e Bill. Charles foi encontrar os lobisomens e as bruxas de sangue. Precisamos discutir estratégias antes do velório à tarde. Nos levantamos juntos e ele beijou minha mão antes de soltá-la. Será difícil conseguir uma audiência com o rei. Thierry disse que todos os chasseurs que não estão no bloqueio estão dentro do castelo. Talvez Bill possa... Espere! Mesmo tendo forçado uma risadinha, não havia nada de engraçado naquele brilho obstinado nos olhos dele. Não pode estar pensando em falar com Auguste ainda, né? Jean-Luc já contou tudo. Ele sabe que estamos a caminho. Sabe que Madame Labelle é uma bruxa. E se a gritaria daquele chasseur servir de qualquer indicação, logo saberá que você também é. O rosto de Reid empalideceu ao ouvir a última parte. Ah, parecia não ter chegado àquela conclusão ainda. Me apressei em tirar proveito da minha vantagem. Ele sabe que você é um bruxo, repeti. Não vai ajudar você. Com toda certeza não vai querer me ajudar. Não precisamos dele, Reid. As Dames Rouges, os Loups-Garous já são aliados poderosos. Franzi os lábios enquanto considerava minhas palavras, tenso, e aguardei que enxergasse a razoabilidade em meu plano. Mas balançou a cabeça e murmurou. Não. Ainda vou falar com ele. Precisamos de uma frente unida contra Morgane. Encarei-o boquiaberta. Reid! Um grupo de crianças passou correndo por nossa ruela naquele momento, perseguindo um gato que rosnava. A mais lenta delas hesitou quando nos viu. Puxei o chapéu mais para baixo na testa, e Reid rapidamente amarrou a atadura por cima do olho outra vez. Temos que sair das ruas, disse ele. Nossa entrada não foi exatamente sutil. Muito obrigada por isso. E a costa leste logo estará cheia de chasseurs e policiais.
Acenei para a criança, que sorriu e voltou a correr atrás dos amigos, antes de entrelaçar o braço no de Reid. Estiquei o pescoço para olhar para a rua. Não tinha muita gente ali. A maioria dos visitantes estava reunida no Distrito Oeste, que era mais rico. Os estabelecimentos daquela parte da cidade estavam todos fechados. Leviatã fica a algumas quadras do Soleil Lune. Reid apressou o passo, mancando outra vez. Considerando o nosso histórico, o teatro será o primeiro lugar onde os chasseurs vão procurar. Algo em sua voz me fez parar. Olhei para ele com a testa franzida. Nada daquilo foi intencional, aliás. Minha ceninha no teatro, acho que nunca cheguei a dizer. Você está brincando? Não estou. Com total despreocupação, abaixei a aba do chapéu em um aceno para uma mulher próxima. Abriu a boca ao notar meu terno de veludo. Não era bem a vestimenta adequada para alguém em luto, mas ao menos era de um bonito tom profundo de berinjela. Conhecendo Claude, podia ter sido amarelo canário. Completamente acidental, mas o que mais podia ter feito? Não é minha culpa se você não conseguia manter suas mãos longe dos meus peitos. Quando ele gaguejou, indignado, continuei com um sorriso maroto. Não o culpo nem um pouco, aliás. Cuidando para manter a aba do chapéu baixa no rosto, estava atento aos transeuntes. Uma atmosfera familiar de trepidação pairava, pesada e densa, como era sempre o caso quando uma aglomeração daquela magnitude acontecia em Cesarine. Pessoas de todos os tipos tinham vindo para honrar o arcebispo falecido, aristocratas, clérigos e camponeses lamentando juntos enquanto nos aproximávamos da catedral, onde o corpo do arcebispo aguardava para ser enterrado. Vestidos de preto, sugavam qualquer cor de uma cidade já lúgubre. Até o céu estava nublado, como se também chorasse o destino do homem errado. O arcebispo não merecia o pesar de ninguém. A única cor nas ruas vinha das ornamentações. As usuais bandeiras da família Lyon tinham sido substituídas por faixas de um vermelho brilhante mostrando o brasão de armas do arcebispo. Um urso de cuja boca jorrava uma fonte de estrelas, gotas de sangue em um oceano de preto e cinza. Espere! Os olhos de Reid se arregalaram com horror diante de algo que viram à distância. Girou na minha frente, segurando meus braços como se quisesse me escudar da visão. Vire! Vamos por um caminho diferente. Me desvencilhei dele, ficando na ponta dos pés para ver acima da multidão. Lá, aos pés da catedral, se erguiam 3 estacas de madeira. E acorrentados a eles... Meu Deus! Sussurrei. Acorrentados a eles estavam 3 corpos carbonizados, com os braços e pernas virando pó. Nem sinal dos cabelos. Os cadáveres eram quase indistinguíveis. Atrás deles, cinzas recobriam os degraus da catedral, mais espessas do que a neve na rua. Billy me subiu a garganta. Houvera outras antes daquelas mulheres, tantas outras, e recentemente. O vento ainda não tinha carregado para longe seus restos mortais. Mas as verdadeiras bruxas eram cuidadosas e inteligentes. Tinha certeza de que não tinham sido tantas as capturadas desde Modranite. Aquelas mulheres... Balancei a cabeça incrédula. Não podem ter sido todas bruxas. Não. Aninhando a parte de trás da minha cabeça, Reid me puxou contra seu peito. Inspirei fundo, ignorando a ardência de dor em meus olhos. Não. Provavelmente não eram. Então, o quê? Depois do arcebispo, o rei teria precisado de uma demonstração de poder. Teria precisado restabelecer seu controle. Qualquer pessoa suspeita teria sido jogada na fogueira. Sem provas? Me inclinei para trás, buscando respostas em seu rosto. Os olhos dele estavam pesarosos. Sem julgamento? Trincou o maxilar, olhando para os cadáveres escurecidos. Ele não precisa de provas. É o rei. Eu anotei no instante em que Reid e eu nos viramos. Magra como um galho, com a pele negra de ébano, os olhos de ônix, tão imóvel que poderia ter sido a estátua de Santa Cecília se a brisa não estivesse soprando seus cabelos. Embora a tenha conhecido a vida inteira, não podia ler a emoção em seus olhos enquanto fitava o resto daquelas mulheres, quando girou nos calcanhares e fugiu para dentro da multidão. Manon. A pousada fica para lá. Estiquei o pescoço para mantê-la dentro do meu campo de visão, apontando com o queixo para o oeste. Um homem de cabelos dourados a tinha seguido, tomando a sua mão e rodopiando para dentro de seus braços. Em vez de protestar, de cuspir em seu rosto, ela lhe deu um sorriso tenso. Aquela emoção arcana em seus olhos se derreteu em ternura inconfundível enquanto olhava para ele, tão inconfundível quanto a afeição era sua tristeza, como se tentasse banir sua dor. Ele salpicou as bochechas dela com beijos. Quando começaram a seguir adiante mais uma vez, corri atrás deles. Encontro você lá daqui a 15 minutos. Espera! Reid pegou meu braço incrédulo. Não vamos nos separar agora. Eu vou ficar bem. Se não sair das ruas secundárias e, quem sabe, fizer uma corcunda, você também fica... Sem chance, Lu.
Seus olhos seguiram os meus, estreitando-se enquanto sondava a multidão e escorregou a mão para o meu cotovelo, para minha palma. O que foi? O que viu? Você é o homem mais obstinado. Parei antes de terminar, bufando impaciente. Está bem, vem comigo, mas fica quieto com a cabeça baixada. Sem dizer mais nada, nossos dedos ainda entrelaçados, me esgueirei pela aglomeração. Ninguém prestou atenção em nós, os olhos fixos nas 3 mulheres queimadas. Seu fascínio me nauseava. Manon parecia estar guiando o homem de cabelos dourados até uma área menos congestionada. Seguimos os dois tão rápida e discretamente quanto era possível, mas 2 vezes fomos obrigados a nos esconder para evitar topar com o Chasseur. Quando voltamos a encontrar o casal, Manon tinha levado o homem por uma ruela deserta. Fumaça subindo de uma pilha de lixo próxima quase obscurecia sua entrada. Não fosse pelo grito de pânico do homem, teríamos passado sem ver. Não tem que fazer isso, dizia ele, a voz falhando. Trocando olhares desconfiados, Reid e eu nos abaixamos atrás do lixo e espiamos através da fumaça. Manon o tinha encurralado contra uma parede. Com as mãos levantadas, ela chorava sem pudor, lágrimas fluindo tão densas e rápidas que tinha dificuldade para respirar. Podemos encontrar outro jeito. Você não entende. Embora seu corpo inteiro se rebelasse com espasmos, ela levantou ainda mais as mãos. Mais 3 foram queimadas de manhã. Ela ficará alucinada, desvairada. E se ficar sabendo de nós 2? Como ficaria sabendo? Ela tem olhos em todas as partes, Gilles. Se suspeitar que temos uma ligação, ela fará coisas terríveis. Torturou outros apenas por serem filhos de quem eram. Fará ainda pior com você. E vai gostar. E se eu voltar hoje de mãos vazias, ela saberá. Virá atrás de você pessoalmente. E eu preferiria morrer a vê-lo nas garras dela. Tirou uma faca do manto. Prometo que não sofrerá. Ele estendeu as mãos, suplicante, querendo abraçá-la mesmo enquanto ameaçava sua vida. Então fugimos juntos. Vamos embora desse lugar. Tenho algum dinheiro guardado do meu trabalho como sapateiro. Podemos pegar um barco para Lustere ou qualquer outra parte. Podemos construir uma vida juntos, bem longe daqui, em algum lugar onde Morgane não tem influência. Ao ouvir o nome da minha mãe, Reid se enrijeceu. Olhei para ele de soslaio, observando enquanto finalmente reconheci o rosto de Manon. Sacudindo a cabeça com violência, ela chorou ainda mais. Não, pare, por favor, não posso. Pode, Manon, nós podemos, juntos. Ela me deu ordens, Gilles. Se não fizer isso, ela fará. Manon, por favor. Não era para isso estar acontecendo. Suas mãos tremiam ao redor da adaga. Nada disso deveria estar acontecendo. Eu só tinha que encontrar e matar você. Não era para... Um ruído sufocado escapou da garganta dela enquanto dava um passo para o homem. Eles mataram minha irmã, Gilles. Eles a mataram. Eu jurei pela pira dela que envigaria sua morte. Jurei que ia dar um basta nisso tudo. Sua expressão desmoronou e ela levantou a lâmina ao pescoço dele. Amo você. Para crédito dele, Gilles não se retraiu. Apenas deixou as mãos caírem, os olhos percorrendo o rosto de Manon como se tentasse memorizá-lo. E roçou os lábios pela testa dela. Amo você também. Os 2 se encararam. Vire-se, sussurrou Manon. Tenho que detê-la. Tensão irradiava de todos os músculos no corpo de Reid. Desembanhando a baliçarda de Jean-Luc, se levantou para avançar, mas pulei na frente dele, lágrimas escorrendo pelas minhas próprias bochechas, e apertei as mãos contra seu peito. Manon não podia saber que estava ali. Tinha que escondê-lo. Tinha que me certificar de que ela jamais o visse. O que está fazendo? Indagou incredulidade retorcendo em seu rosto, mas apenas o empurrei para trás. Anda, Reid. A aspereza deu lugar ao pânico, e minha voz baixou para um suspiro, desesperado. Empurrei com mais força. Por favor, tem que se mover. Tem que ir embora. Não. Suas mãos afastaram meus pulsos. Tenho que ajudar. Atrás de nós, algo caiu com um baque no chão. Era um som horrível. Parecia denotar o fim. Tarde demais. Presos em nosso abraço doentio, viramos juntos para ver Gilles caído com o rosto nas pedras da rua. A faca de Manon se projetava da base do seu crânio. O fôlego deixou meus pulmões de uma única e dolorosa vez, e de repente eram apenas as mãos de Reid que me mantinham de pé. Sangue rimbombava em meus ouvidos. Meu Deus! Manon caiu de joelhos, puxando-o para o seu colo e fechando os olhos. O sangue de Gilles ensopou seu vestido, as mãos. Ela o aninhava junto ao pescoço ainda assim. Embora as lágrimas tivessem finalmente parado, ela engolia o ar com sofreguidão enquanto balançava, enquanto tirava a lâmina da sua carne e a atirava no chão.
foi aterrissar na poça de sangue. Isso não tem nada a ver com Deus, Louise. Sua voz era dura, vazia. Nem com a deusa. Nenhuma divindade sorri para nós agora. Dei um passo para ela, apesar de tudo, mas Reid me segurou. Manon, Morgane diz que sacrifícios são necessários. Apertou Gilles com mais força, os ombros trêmulos e novas lágrimas escorrendo pelas bochechas. Diz que temos que dar antes de receber, mas minha irmã continua morta. Ácido recobria minha língua. Disse as palavras ainda assim. Matá-lo a trouxe de volta? Seus olhos foram até os meus, em vez de fúria, encheram-se de desesperança tão profunda que poderia ter me afogado nela. Queria me afogar nela, afundar nas suas profundezas e nunca mais emergir, deixar aquele inferno para trás, mas não podia, nem ela. Estendendo a mão devagar para a faca, seus dedos acabaram nadando no sangue do amante. Corra, Louise! Corra para longe e corra bem rápido, para que nunca a encontremos. O relicário de curiosidades de Madame Sauvage. Lu. Com o coração ainda acelerado após a advertência de Manon, arrastei Reid pelo beco mais próximo, por um arco estreito e envolto em sombras, e para dentro do primeiro estabelecimento que vi. Se Manon estivesse nos seguindo, não podíamos arriscar continuar na rua. Um sino tocou quando entramos e a placa acima da porta balançou. Relicário de curiosidades de Madame Sauvage. Parei de súbito estudando a lojinha com desconfiança. Ratos de pelúcia dançavam na vitrine, junto com besouros de cristal e livros empoeirados com beiradas douradas. As prateleiras mais próximas de nós, localizadas entre o chão preto e branco e o teto estrelado, estavam abarrotadas de uma coleção pouco coesa de crânios de animais, pedras e cristais, dentes pontiagudos e frascos cor âmbar. Presas na parede mais distante, pouco visíveis sobre toda aquela bagunça, estavam asas de borboleta de cor azul cerúleo. O silêncio de Reid quebrou a estranheza do lugar. O que é isso? É um empório. Minha voz saiu num sussurro, mas ainda assim pareceu ecoar ao redor. Os pelos em minha nuca se eriçaram. Se saíssemos naquele instante, Manon poderia nos ver, ou pior, nos seguir até Leviatã. Tirando uma peruca castanha de uma marionete particularmente horrorosa, a atirei para ele. Coloque isso. Os chasseurs o reconheceram mais cedo. Precisa de um novo disfarce. Ele esmagou a peruca nas mãos. Os seus disfarces não funcionam, Lu. Nunca funcionaram. Parei de revirar um cesto de tecidos. Prefere usar magia, então? Notei que a usou mais cedo para se safar daquela pequena confusão com chasseurs. Como isso funciona, afinal? Você pode usá-la quando acha necessário, mas eu não? Ficou tenso, recusando-se a olhar para mim. Eu a usei com responsabilidade. Eram as palavras mais simples possíveis. Talvez tivessem até sido ditas de maneira inocente, mas a raiva se abriu em meu estômago da mesma maneira, como um ovo podre que esperava a sua hora de eclodir. Sentia subir as minhas bochechas, me fazendo pegar fogo. Não me importava que estivéssemos dentro de uma casa de horrores. Não me importava que o funcionário do lugar estivesse provavelmente fora de vista entreouvindo nossa conversa, que Manon estivesse fechando o cerco naquele exato momento. Devagar, removi os óculos e os deixei sobre uma prateleira. Diga o que precisa dizer, Reid, e diga agora. Não hesitou. Quem era o homem, Lu? Por que não me deixou salvá-lo? Meu coração afundou como pedra. Embora estivesse esperando a pergunta, embora soubesse que aquela conversa seria inevitável depois do que testemunhamos, estava ainda menos preparada para encará-la então do que estivera em Buchene. Engoli em seco, puxando o lenço ao redor do pescoço para baixo, tentando, sem sucesso, articular a situação sem causar um dano irreparável. Não queria mentir. Certamente, não queria contar a verdade. Estamos lutando há dias, Reid. Desviei o assunto. Essas não são as perguntas certas. Responda mesmo assim. Abri a boca para fazer exatamente aquilo, sem saber a certo que palavras escapariam, mas uma senhora de pele negra e ressequida veio cocheando na nossa direção, encoberta por um manto vinho que era 3 vezes o seu tamanho. Anéis dourados brilhavam em todos os dedos e um lenço marrom avermelhado envolvia seus cabelos. Sorriu para nós, enfatizando várias ruguinhas no canto dos olhos castanhos. Olá, queridinhos! Sejam bem-vindos ao meu relicário de curiosidades. Como posso servi-los hoje? Desejei que a velha fosse embora com cada fibra do meu ser. Estamos só dando uma olhada. Ela riu, o som gutural e rico, e começou a procurar pela estante mais próxima. Tinha uma variedade de botões e broches com a ocasional cabeça encolhida. Tem certeza? Não pude deixar de ouvir palavras tensas. Tirou 2 flores secas de uma caixa aberta. Algum interesse em copos de leite? Dizem que simbolizam humildade e devoção.
as flores perfeitas para acabar com qualquer desavença entre amantes. Reid aceitou a sua por reflexo, educado demais para rejeitar a oferenda. Estapeei a quinquilharia de sua mão e foi cair no chão. Também significam morte. Ah! Os olhos da mulher luziram com malícia. Sim, existe essa interpretação também. Perdão por tê-la perturbado, madame, murmurou Reid, os lábios mal se movendo ainda tensos. Abaixou-se para pegar a flor e a devolveu à senhora. Já estamos de saída. Besteira, Reid. Ela lhe lançou uma piscadela alegre, recolocando os copos de leite na prateleira. Manon não os encontrará aqui. Você e Louise podem ficar o tempo que quiserem, mas, por favor, não se esqueçam de fechar a porta quando tiverem terminado, sim? Nós dois a encaramos, alarmados, mas ela simplesmente girou com graça sobrenatural e sumiu. Virei para Reid incrédula, a boca aberta, mas ele tinha voltado a me olhar feio com intensidade e toda a sua atenção, o que imediatamente me fez levantar a guarda. — O quê? Indaguei desconfiada. — Quem era? Articulou as palavras com lentidão, mas determinantemente, como se fosse preciso um esforço extraordinário para manter seu temperamento controlado. E como a conhece? Como ela nos conhece? Quando abri a boca para responder, para lhe dizer que não fazia a mais vaga ideia, ele me interrompeu, a voz ríspida. Não minta para mim. Pisquei. A implicação de suas palavras doía mais do que gostaria de admitir, reavivando minha raiva. Só mentira para ele quando era absolutamente necessário, como quando a alternativa teria sido deixá-lo me queimar viva, ou Morgane cortar fora sua cabeça. Não minta para mim, dissera, tão hipócrita e arrogante quanto sempre fora, como se eu fosse o problema, como se tivesse sido eu quem passara uma quinzena mentindo para mim mesma a respeito de quem era. Você não consegue aguentar a verdade, Reid. Passei por ele para seguir na direção da porta, um rubor subindo as bochechas. Não conseguia antes e não consegue agora. Sua mão agarrou meu braço. Deixe que eu decida isso. Por quê? Não tem problema nenhum em tomar decisões por mim. Tentando me libertar dele, pressionei a mão contra a porta, lutando para evitar que as palavras escapassem, para engolir as palavras cáusticas e amargas que tinham se assentado em meus ossos depois de semanas de reprimendas suas. Seu ódio. Aberração tinha me chamado, como uma doença, um veneno. E seu rosto, depois de tê-lo salvado com o gelo em Louventre. Não estou tomando nenhuma decisão por você, claramente, rebateu ele com secura, largando meu braço, ou não estaríamos nessa confusão. Lágrimas de ódio marejaram meus olhos. Tem razão, você estaria morto no fundo de um riacho com um pau congelado. Minha mão se fechou em punho contra a madeira. Ou estaria morto em meio aos restos de um pub com um pau queimado, ou sangrando até a morte na Forêt Tésier na faca de um bandido, ou em Louventre, nos dentes de um lobisomem. Eu ri de maneira feroz, talvez até histérica, minhas unhas entrando na madeira da porta com força o suficiente para deixar marcas. Vamos escolher uma morte, que tal? Deus o livre que eu tome essa decisão por você. Ele se aproximou tão perto que senti seu peito contra as minhas costas. O que aconteceu no Coven de sangue, Lu? Não podia olhar para ele, não queria. Nunca antes me sentira tão estúpida e imatura e não valorizada. Um velório, respondi, a voz dura, para Etienne Gilly. Um velório, repetiu baixinho, plantando a mão na porta acima da minha cabeça. Para Etienne Gilly. Isso. Por que não me contou? Porque não precisava saber. Sua cabeça veio descansar em meu ombro. Lu, perdão, marido, por tentá-lo fazê-lo feliz. Levantando a cabeça depressa, rosnou. Se quisesse me fazer feliz, me trataria como um parceiro, como seu marido. Não guardaria segredos de mim como se eu fosse uma criança boba. Não brincaria com lembranças, nem roubaria baliçardas. Não se transformaria em gelo. Está tentando se matar? Eu não... só... Se afastou e me virei, observando-o passar a mão pelos cabelos. De quanto mais precisa, Lu? Quando vai enxergar que esse seu comportamento inconsequente... Seu babaca grosseiro! Levantei a voz, lutando contra o desejo de socar e bater o pé. De mostrar a ele como podia ser uma criança boba. Sacrifiquei tudo para manter o seu traseiro ingrato a salvo, e você só me desprezou. Nunca pedi que sacrificasse nada. Levantei as mãos até seu rosto. Talvez consiga encontrar um padrão que permita voltar no tempo. É o que quer? Preferiria ter morrido naquela piscina natural a viver para testemunhar quem sou de verdade? Sou uma bruxa, Reid. Uma bruxa. Tenho o poder de proteger as pessoas que amo e vou sacrificar qualquer coisa por elas. Se isso me torna um monstro, se faz de mim uma aberração,
Vou vestir a carapuça, os dentes e as garras para tornar tudo mais fácil para você. Vou ficar ainda pior se isso justifica sua retórica deturpada. Muito, muito pior. Pelo amor de Deus, só estou tentando protegê-la, disse, furioso, afastando minhas mãos do seu rosto com força. Não transforme isso em algo que não é. Amo você, Lu. Sei que não é um monstro. Olhe em volta. Estendeu os braços, os olhos arregalados. Continuo bem aqui, mas se não parar de sacrificar pedacinhos de si mesma para nos salvar, não vai restar nada. Não nos deve esses pedaços, não a mim, não a Coco, nem a Ansel. Não os queremos. Queremos você. Pode parar com a balela, Heidi. Não é balela. Não? Então me conte uma coisa. Na noite em que assaltei a mansão de Tremblay, você achou que era uma criminosa, não uma bruxa. Por quê? Porque era uma criminosa. Responda a pergunta. Não sei. Bufou, o som áspero e chocante no silêncio da loja. Estava vestindo um terno que era 3 vezes maior do que o seu tamanho e um bigode. Pelo amor de Deus, parecia uma menininha brincando de se fantasiar. Então é isso. Era humana demais. Não podia acreditar que fosse uma bruxa porque não era inerentemente maligna o suficiente. Vestia calça e comia pãezinhos de canela e cantava canções de bar. E uma bruxa jamais faria nada disso. Mas você sabia sim, não sabia? Lá no fundo, sabia o que eu era. Todos os sinais estavam lá. Chamei de amiga a bruxa na casa de Tremblay. E Estelle, lamentei a morte dela. Sabia mais sobre magia do que qualquer um naquela torre. Odiava os livros na biblioteca que a condenavam. Tomava banho 2 vezes ao dia para diluir o cheiro, e nosso quarto cheirava sempre a velas que roubava do altar. Mas o seu preconceito era muito profundo. Demais. Não queria ver, não queria admitir que estava se apaixonando por uma bruxa. Ele balançou a cabeça em negação veemente. Era quase o mesmo que uma condenação. Uma espécie doentia de satisfação me percorreu. Estava certa no fim das contas. Minha magia não tinha me deturpado, mas sim a ele, criando raízes no espaço entre nós dois e se enroscando em seu coração. Depois de tudo, achei que você podia mudar, podia aprender, amadurecer, mas estava errada. Continua sendo o mesmo de sempre, um garotinho assustado que acredita que todos os seres que vagam pela noite são monstros e que aqueles que governam durante o dia são deuses. Não é verdade. Sabe que não é verdade. Mas com uma revelação veio outra. Essa calava mais fundo. Seus espinhos derramando sangue. Jamais me aceitará, encarei-o. Não importa quanto eu tente, não importa quanto queira que não seja assim. Você não é meu marido e eu não sou sua esposa. Nosso casamento, nosso relacionamento como um todo é uma mentira, uma farsa, um truque. Somos inimigos naturais, Heidi. Você será sempre um caçador de bruxas. Eu serei sempre uma bruxa e sempre traremos dor e sofrimento um ao outro. Um momento de silêncio passou, profundo e escuro como o buraco se abrindo em meu peito. O anel de madrepérola queimava em meu dedo, e puxei a aliança dourada, desesperada para removê-la, para devolvê-la. Não era minha. Nunca tinha sido. Heidi não era o único brincando de faz de conta. Ele deu um passo à frente, ignorando minha dificuldade e tomando meu rosto entre as mãos. Pare com isso. Pare. Precisa me escutar. Pare de me dizer o que preciso fazer. Por que não admitia? Por que não podia dizer as palavras que me libertariam? Que o libertariam? Não era justo com nenhum de nós dois seguir naquela maneira, sofrendo e ansiando e desejando algo que jamais poderia ser. Não assim. Está fazendo de novo. Seus polegares acariciavam minhas bochechas de maneira ansiosa, desesperada, enquanto minha inquietude crescia. Não tome uma decisão precipitada. Pare e pense, Lu. Sinta a verdade nas minhas palavras. Estou aqui. Não vou embora. Meu olhar se sufocou no rosto dele e o sondei com atenção, procurando algo, qualquer coisa, que fosse forçá-lo a admitir que me enxergava como um monstro, a admitir a verdade. Enfiei o anel no bolso dele. Você queria saber sobre o homem, Gillis. Embora em algum canto dentro daquele buraco uma voz me avisasse para parar, não podia. Doía. Aquela repulsa nos olhos dele quando me vira em Louvain-la, eu jamais conseguiria esquecer. Tinha feito tudo por ele e agora eu estava com medo de que não estivesse, com medo de que fosse piorar antes de melhorar, piorar muito. Os dedos de Heidi interromperam seu movimento em meu rosto. Me obriguei a encontrar seus olhos, a pronunciar cada palavra olhando para eles. Era seu irmão, Heidi. Gillis era seu irmão. Morgane vem perseguindo sua família, os torturando para me mandar uma mensagem. Matou mais 2 no Coven de sangue enquanto estava lá. Etienne e Gabrielle Gilly.
Foi por isso que Levoisin se juntou a nós, porque Morgane matou seu irmão e sua irmã. Não contei porque não queria que se distraísse do plano, porque não queria que sofresse, que se sentisse culpado pela morte de 2 pessoas que nunca chegou a conhecer. Não deixei que salvasse Gilles porque não importava se morresse, contanto que você vivesse. Fiz tudo isso pelo bem maior, pelo meu bem maior. Entende agora? Isso faz de mim um monstro? Ele me encarou por um longo momento, com um rosto pálido e trêmulo. Enfim, deixou as mãos caírem e deu um passo atrás. A angústia em seus olhos partiu meu peito em 2, e mais lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Não, murmurou enfim, secando-as uma última vez. Um adeus. Isso faz de você sua mãe. Esperei vários minutos após Reid ter deixado a loja para desmoronar, para soluçar e gritar e atirar os besouros de vidros das prateleiras, esmagar os copos de leite sobre a sola da minha bota. Quando finalmente abri uma frestinha da porta meia hora depois, as sombras da ruela tinham desaparecido do sol da tarde e ele não estava à vista. Em seu lugar, Charles aguardava na entrada. Soltei um suspiro de alívio e então parei de repente. Um pedacinho de papel tinha sido deixado preso à porta. Agitava-se na brisa. Porcelana bonita, boneca bonita, sozinha e abandonada, presa dentro de um túmulo espelhado, com sua máscara de osso enterrada. Arranquei a nota com dedos trêmulos, olhando para a rua atrás de mim. Quem quer que a tivesse deixado ali o fizera enquanto ainda estava dentro da loja, enquanto eu e Reid discutíamos, ou depois que ele partira. Talvez Manon tivesse me encontrado afinal. Não questionei, porém, por que ela não havia atacado. Não questionei as palavras mórbidas do enigma. Não importava. Elas não importavam. Nada importava nem um pouco. Inscreva-se no canal Som dos Livros para não perder a continuação desse audiolivro. Fim da 5ª parte do livro Sangue e Mel, de Shelby Maurin.